noite, senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil. Eu quero voltar. Porque não é boa noite, é olá. É olá. Vamos voltar. Mas você sempre manda boa noite, boa tarde, bom dia. Agora... Dessa vez foi tipo... frita. Não sabemos o que isso significa, estamos estudando o caso e logo traremos mais informações. Vamos começar, hein? Tá bom. 1, 2, 3 e... Olá, senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil. Tudo bom com vocês? Tudo bem, tia Ariane? Seja bem-vinda à nossa classe. Nossa, mas o que é isso? Foi longe. Nossa, você nunca teve ensino fundamental? Mas não desse jeito. As professoras ensinavam a gente, toda vez que entrar alguém na sala, você tem que cumprimentar. E todo mundo fazia esse corinho. Olá, seja bem-vindo. Imagina, na terceira série, tinha uma mulher que chamava professora Neuza. Ela passava passando, fileira por fileira, vendo o verbo. Uma vez eu não tinha feito, essa mulher gritou tanto comigo. A única lembrança que eu tinha. Já deu pra vocês perceberem que essa semana nós estamos heads all over. Eu sou a Ariane Freitas, Love Maltini. Eu sou o Vitor Trindade. Francisco Junqueira. Nós somos os exaustos, todas as semanas, quintas-feiras, falando aqui sobre a vida, desabafando e rindo dos problemas junto com vocês. Sim! Não se esqueçam que nós estamos nas redes sociais, Twitter e Facebook, ExaustosPod, Instagram, Estamos Exaustos. Falem conosco pelo e-mail, estamostodosexaustos@gmail.com. Isso, manda mensagem, manda seu caso, que no final do mês a gente atende os seus anseios. Não vou dizer que a gente ajuda, mas... Mas também não atrapalha. Às vezes atrapalha. Às vezes atrapalha sim. sim. Talvez. A gente só não sabe. E aí a gente lê a sua cartinha no final do mês com o nosso abraço coletivo, onde a gente tenta te abraçar mentalmente, moralmente. Abraçar moralmente é um bagulho forte. Abraçar moralmente, isso é quase uma intimação judicial. Não, abraçar judicialmente, né? Porque se for um caso assim meio cabeludo, a gente já dá já não posso ajudar. Judicialmente já não tenho nada a oferecer. Não, abraçar judicialmente, tipo assim, ó, é daqui pro fórum. Pra vocês. Não, se você quiser um abraço judicial, não manda, por gentileza. Acabamos de voltar de um fim de semana de Lollapalooza. Fim de semana em que todo mundo compartilha foto, Todo mundo tirou foto naquela parede cheia de pôster. Todo mundo fazendo o look do dia que não faz nenhum sentido pra andar no meio da lama, pra ficar o dia inteiro em pé, né? Você sabe que a gente podia propor uma coisa pra prefeitura, né? Fazer um Instagram do Lollapalooza e todo mundo só posta foto lá. Ou Cara, todo mundo junto. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante a levar em conta dos festivais lá fora e comparado ao Lollapalooza aqui. O Lollapalooza, ele parece que é um... Gente, nada contra o Lollapalooza, mas é que aqui no Brasil. Nada contra, mas a gente já veio aqui falar. A gente tá aqui pra falar. Já tá aqui pra falar. E o tema não é Lollapalooza. A gente só achou que é muito conveniente A gente quer farpar. Não, é E que aí... eu ia introduzir o tema com o Lola, mas fala mal aí. E aí... É que eu não lembro aonde eu vi esse comentário que a galera falou assim, ó, o Lollapalooza, ele parece um desfile de moda da galera lançando look disso e aquilo, enquanto lá fora, tipo, principalmente em show de rock, a galera tem super consciência que, mano, você vai passar perrengue, tu vai se sujar de lama, então vai vestido o mais mendigo possível. Ah, não. Na real, essa cultura de festival acontece mesmo lá fora. Tem festivais de montação, tem a galera de looks de Coachella, de Raining, não sei o que lá, porque eu esqueci agora o nome. Não faço ideia do que você tá falando. Eu só queria entender por que as pessoas vão com aquela blusa amarrada na cintura. Francisco, seu celular. Desculpa, eu sou uma pessoa importante. Porque, Qual que é a questão do Lollapalooza com a blusa na cintura? Minha blusa da cintura é o menor dos problemas. Você não com- viu as montações que tem? Eu acho assim, gente, eu não vou ficar falando mal aqui, cada um sabe do seu cada qual. Você tá indo pra tirar foto, vai tirar foto. Você tá indo pra ver o show, vai ver o show. Inclusive, saiu uma matéria falando que o Lollapalooza, a cultura de festival atualmente, ela é mais relevante no aspecto da moda do que pros shows. Muita gente vai só pra tirar foto pro Só pra Instagram desfilar. mesmo. E aí que entra o nosso tema de hoje. Sabe aquele feed maravilhoso que você, a qualquer momento você abre e tem alguém vivendo uma experiência espetacular que você adoraria viver? Você Sim. adoraria estar lá. Aquela sensação que você tem de que você está perdendo algo naquele momento da sua vida. No primeiro minuto que você parou para relaxar do dia ou quando você está trabalhando. Então, a gente vai falar sobre FOMO hoje. Por um segundo achei que você fosse anunciar algum produto Tabajara. Só faltava falar, seus problemas acabaram. Lançamos o Arianator Tabajara. Eu tô um pouco elétrica hoje. Não sei de onde veio essa energia. Gravei Wanda ontem. Inclusive, hoje, depois que vocês ouvirem o Exaustos, ouçam o Wanda, que tem minha participação lá. E aí, tô assim, tô agitada. Desculpa. Antes da gente entrar no assunto, eu preciso fazer minha defesa aqui, que o Francisco... de forma equivocada, tá criticando a blusa na cintura. Eu sou um usuário de blusa na cintura. Todos os dias que eu vejo o Vitor, ele tá com a blusa na cintura. Eu uso blusa na cintura e eu exijo Polícia Fashion. retratação. Eu vou me retratar da seguinte forma.
Não critico de forma alguma. Já criticou, sim. Não critico, mas já que eu tô aqui pra criticar... Quero discordar do relator, porque eu quero dizer que parece que tem um uniforme das pessoas no Lollapalooza. Ah, você tá falando o comportamento de gado de todo mundo. Não, gente, mas não, é de bom ter um uniforme. Eu acho assim, pra mim, quando tinha aquela moda de look borro, por exemplo, pra mim era ótimo. O que é um look borro? Ai, gente. É aquelazinha meio... É um hip meio chique, sabe? Que é Ih, minha mãe. umas roupas levinhas pra você... que são umas roupas mais levinhas, mais hip pra você curtir o festival. Pra mim é ótimo. Tipo, ou essa coisa de calça ou shorts com a blusa amarrada da É tipo cintura. um vestidinho aberto Porque- com um cintinho. É, o short, calça. Gente, eu não vou explicar o look borro aqui, porque eu não sou A gente fashion. bateu Depois eu mostro foto A pra gente vocês. bateu o recorde de mandar o tema pro caralho. A gente mandou nos primeiros 5 minutos. Não deixaram nem introduzir o cara Você sem introduziu tema. muito bem, mas eu precisava fazer a minha defesa aqui. Enfim, quando as pessoas usam, sei lá, calça, camiseta, beleza. Uma roupa, pra mim, assim, não importa o que você esteja vestindo, desde que seja confortável. Porque, gente, você fica meia hora pelo menos naquele autódromo de Interlagos lá. E pra mim, qualquer festival, qualquer show. Mas no autódromo, principalmente, você tá exausto. É muito grande, é muito Mas as quente. pessoas são muito doidas. Percurso Eu toda lembro hora. quando a Lady Gaga veio pra São Paulo, aí teve todo aquele especial do jeito que as pessoas iam vestidas, que parecia o live action do Cavaleiro do Mas aí Zodíaco. é a Lady Gaga, né? Ela O moleque atravessando a rua com um salto alto do tamanho de um pé de mesa. Evidentemente que ele tropeçou, aquilo não pode ter conforto. Não, mas aí as pessoas estão emulando a Lady Gaga, eu entendo a vibe, assim. Agora, o festival, para chamar atenção... E eu entendo que tem pessoas que ganham só pra isso, né? Pra estar lá dando close, postando foto no Instagram, né? Não vou criticar Vi também. muitas. Também ganho meus jabá, também trabalho aqui de influencer, não vou falar nada. A gente tá falando aqui na opinião do afegão médio. Aqui é a como opinião nós. do baixo clero. do ser humano comum, né? Do civil. Do mortal. Outro dia eu usei o termo civil no Twitter e fui bombardeada com pessoas me zoando. Mas essa é a opinião de um civil. Então, não sei porque a gente tá falando disso, eu vou voltar pra Tá muito pauta. louco. Agora pode, agora a Tá. gente vai. A pauta de hoje, pessoal, que eu estava tentando introduzir sem sucesso, fui interrompida por esses dois machos escroto. Mentira, gente. Aqui é muito amor, sem macho escroto. Ai, isso. Minha bochecha tá doendo. Ai, respira fundo. Hoje nós vamos falar sobre FOMO, que é Fear of Missing Out. Meu Deus, o Vitor tá fazendo um boquete no Por microfone. que você tá chupando o microfone? Pôr o microfone, Que gente. horrorosa. Se cabe dentro da boca. Se controla, Deus que me Meu perdoe. Deus, hoje tá muito difícil. O que a gente consumiu? Todo Pizza. A pizza de marguerita cansada. Fear of Missing Out é um fenômeno que se traduz medo de perder, né? De Sim. estar perdendo alguma coisa. Que, na verdade, é uma coisa, um sentimento que não nasceu com a tecnologia. É um sentimento que Sim. o ser humano sempre teve, O né? instinto de pertencer. A necessidade de pertencer, da aprovação do outro, da validação. Mas que a tecnologia, ela intensifica. Porque é onde a gente tem onde a gente tem contato com as outras pessoas com mais frequência, com as vidas das outras pessoas editada. E é também o meio em que a gente tenta lidar com essa falta. A gente tenta suprir essa falta e aí vai pra tecnologia. E aí a falta aumenta. E aí. E eu queria conversar com vocês, meus amores. Se vocês... É porque assim, eu não sou... Esse tema não me é estranho. Não é uma coisa que eu ouvi pela primeira vez agora. Eu já ouvi outras vezes. Já tinha visto textos. Já tinha conversado sobre isso até em algum momento do Indiretas. Mas quando eu sugeri o tema para os meninos, eles não tinham ouvido falar disso ainda. Não, não conhecia a terminologia mesmo. É tipo assim, quando você comentou comigo, eu dei uma gulgada lá na hora. E aí eu falei, é isso. E aí eu dei uma explicação. Bom, Eu vi muitas situações ali onde, de fato, reconheci as situações, mas eu não conhecia a terminologia. Foi uma coisa muito nova pra mim, sim. Agora me conta, que situações você reconheceu? Nessa sua fala que você estava falando, me veio uma reflexão instantânea. Se a tecnologia ela só não deu uma releitura para esse sentimento. Eu concordo, faz todo sentido ele não ser uma coisa que veio advento da tecnologia, mas se isso não pode ser uma coisa que a gente passou, sei lá, nos 60, nos 70, nos 80, com a releitura de tribos. Do pertencer, sair da questão estética e para uma questão mais de lifestyle, entendeu? De você não compor mais um grupo em função do que você veste, do tipo de cabelo que você usa, mas do tipo de vida que você não necessariamente vive, mas principalmente que você mostra. Faz sentido. Olha que doido, eu tava vendo um TEDx
Eu tava contando que eu tenho dificuldade em ver esses vídeos de TEDx, porque as pessoas falam devagar, mas eu vi ele versão acelerada e funcionou. Até mandei pra vocês o link, não sei se chegaram a ver. Que é do Bob Mook. E ele fala que isso existe desde, sei lá, da Grécia Antiga, sabe? Que o imperador, ele viajava, ele não conseguia, e pra suprir essa fome dele, ele fazia as pessoas mandarem o tempo inteiro cartas pra ele, narrando tudo o que estava acontecendo lá, enquanto ele estava viajando. Então, assim, sabe, não é de agora. A gente quer saber o que tá... Tipo, eu não estou lá, mas eu preciso saber o que tá acontecendo. E eu preciso saber por que eu não estou lá. E por que, gente? Por que... A premissa, pelo que eu tava pesquisando, principalmente do FOMO, né? Essa síndrome de pertencer, ela já é originária de um instinto natural do ser humano que é pertencer. Nós somos um animal de coletivo, nós somos um animal de grupo. Então, nós precisamos estar encaixados no grupo constantemente. Então, evidentemente, antropologicamente, a gente já tem isso. O advento da tecnologia da inclusão digital fez isso se tornar uma síndrome, porque a gente já tem esse comportamento de querer pertencer. A rede social acabou tornando isso uma necessidade. A gente quer e aquilo acaba gerando na nossa psique uma necessidade de se enquadrar constantemente naquilo. Eu não sei se é uma questão, se a gente pode atribuir isso direto, faz muito sentido isso. A rede social, porque eu lembro, por exemplo, de uma cena de um filme da Carla Camurati, do Carlota Joaquina, que é com a Marita Severo, que é quando a família real brasileira chega no Brasil e as pessoas lá, o povo tá olhando a família real desfilando e surpreendidos com querendo ter aquele estilo de vida, e eles começam a emular pequenos comportamentos. Então, por exemplo, a Carlota Joaquina coça a cabeça automaticamente. Todas as mulheres estão coçando, porque na cabeça delas não é uma coceira. É um hábito da realeza, é um hábito de alguma coisa que tá vindo de fora e que, olha só, eu sempre fiz, agora eu também tô coçando porque... É um cacoete. Entendeu? É muito complicado isso, a gente não vai conseguir definir em que momento existiu, porque realmente é uma coisa natural de todos nós. Mas a questão maior é, por que a gente sente isso? Porque, geralmente, e é o que me surpreende mais, a gente está confortável na situação que a gente está. A gente tá porque a gente está feliz. Por exemplo, numa sexta-feira à noite, que eu escolhi ficar em casa, vendo Netflix, assistindo um filminho, comendo uma pizza. Tô aqui, tô de boa. Eu tô curtindo muito esse momento. Tomando meu vinho, comendo a minha pizza. Aí, vibra o meu celular, eu vejo a notificação. Depois de responder, eu acabo abrindo o feed do Instagram sem querer e eu vejo que vocês estão juntos em algum lugar, bebendo e sendo felizes. Eu escolhi estar na minha casa e eu tava super curtindo, mas só de saber que vocês estão lá e eu não tô junto, eu começo a me sentir mal, porque eu tô perdendo esse momento. Você querer participar do comportamento de gado. Mesmo sem querer, aquilo, você se sente mal. Mas eu não acho que você quer participar. Eu acho que é mais medo de você... ser excluído. Ainda que você não esteja sendo, porque você remete a um sentimento que não existe, né? Um sentimento de exclusão. E isso é muito doido, porque isso acontece direto comigo também, isso que você falou. É muito doido, porque aí, na hora de racionalizar, falam, mas porra, eu tinha 1000 motivos pra não ir em lugar X e eu não quis ir. E por que de repente eu não estou mais curtindo o que eu tava curtindo há 2 minutos atrás? É isso aí. E o trigger é justamente Instagram, Twitter, Facebook. Sim. É você querer colocar um juízo de valor em cima das suas próprias vontades. É você querer comparar que a diversão do outro é parâmetro para a sua diversão. É mais uma coisa, é mais uma coisa íntima. Por exemplo, eu tenho gente que sente ciúme. Vamos supor, eu tirei uma foto com vocês dois. Eu conheço gente, assim, tinha um grupo mais amplo. Eu conheço gente que fica incomodado. Por exemplo, se eu não faço uma referência a geral. Não, eu não acho que é maluquice, porque eu conheço muita gente que faz isso. Maluco. Gente, você fica com ciúme. Então, na minha família acontece isso. Se eu postar uma foto com o Vitor, você fica com ciúme, que eu sei. Eu sou muito ciumento, mas eu sou taurino. Por isso que eu não tiro foto com ninguém aqui. Mas faz sentido. O que acontece? A gente tenta, a gente se esforça, mas a gente nunca vai estar feliz se a gente ceder esse impulso, a esse pensamento. A gente tem que começar a aprender a controlar esse medo. Então, mas como é que... É um medo, é irracional. Não dá pra explicar, né? Vamos a dados, né? Quando a Ari sugeriu isso,
do tema, eu tinha até conversado com isso, é um assunto que eu não domino. Na realidade, não é que eu não domino. Eu vivo ele, porém eu nunca fui atrás, porque, bom, não me incomoda. Pra mim é o que todos os nossos episódios. Vivo, mas não domino. Mas é que, tipo assim, até vocês citarem, eu nunca percebi que isso não me incomoda. Então eu fui atrás de informações pra falar sobre isso. E aí o que aconteceu? Eu descobri que, principalmente aqui no Brasil, não tem muito conteúdo acadêmico em português. Eu achei 2 lá e o que mais se aproximava de algumas coisas que a gente poderia falar era um material que foi produzido em 2012 e veja só, todos os estudos feitos sobre FOMO aconteceram em 2012, não sei porquê, quando eu estava fazendo a pesquisa. E um deles foi feito pelo Caio Favero num congresso de ciência e comunicação em 2012, lá na PUC de Ouro Preto. E aí ele fez a pesquisa dele era mais voltada sobre falar sobre como que o layout das mídias atualmente favorecem a FOMO, mas antes ele fez uma pesquisa onde ele embasou o estudo dele, e é onde onde me interessou, chamou mais atenção. Ele pegou uma fonte que era a JTW Communication, que é uma grande empresa de comunicação lá da gringa, então ele fez um teste na região da Europa e nos Estados Unidos, e aí chegaram alguns dados muito interessantes, que o FOMO ele é muito específico, ele consegue se segmentar por sexo, idade e região. Então, o FOMO ele só pega mais regiões urbanas, principalmente em grandes metrópoles. Nós aqui estamos vivendo, você em casa que provavelmente já está ouvindo. E de sexo, em todos eles não passaram a numeração de quantas pessoas foram entrevistadas nessa pesquisa e como eles fizeram, mas em homens é 49% mais de todos os pesquisados, comparado às mulheres que só identificaram esse comportamento 29%. Então, eu fiquei surpreso porque eu achava que esse comportamento era muito mais agravante em mulheres do que em homens. E provou que é totalmente o contrário. Porque as mulheres estão cuidando de suas vidas donas de si. Mentira. E ele também tem uma demarcação por idade, que o FOMO ele é muito mais presente em idades de 17 a 33 anos. Então, é exatamente nós. Sim. Eu acho que essa questão do urbano é porque a gente fica muito permeado por essa sensação de ter muita gente ao mesmo tempo, mas não ter ninguém. Uhum. E isso infesta as nossas relações mais íntimas, inclusive. Essa sensação, a gente é tão bombardeado. A gente vê tanta gente na rua o tempo inteiro, a gente trabalha às vezes com muita gente que a gente não sabe sequer o nome. E é estranho, porque a gente discutiu isso no nosso episódio de solidão, que não é uma solidão propriamente dita, porque de fato há pessoas ali, há pessoas demais até, a gente se incomoda com o número de pessoas, mas esse sentimento de solidão ele é muito presente. Sim. Eu acho que a urbanidade potencializa isso de uma forma mais abrangente. E o que eu acho muito interessante, que cruza com muitas coisas que a gente já falou nos episódios anteriores, sobre a nossa geração, porque por ele ter marcado, sei lá, de 17 a 33 anos, é exatamente a geração que viveu a migração digital, que sofreu a inclusão digital e etc. E você, que, tipo, meio que a gente conhecia os dois lados e a gente foi convencido que quem participa mais das mídias e etc. é necessariamente mais feliz. E na verdade não, né? E foi uma das coisas mais legais que eu li enquanto li ou ouvi, não lembro em que momento da pesquisa eu encontrei isso, que é o fato de que a FOMO desconecta a gente da realidade e impede que a gente seja feliz at all. Porque não é que assim, eu vi os dois lá, tô feliz na minha casa, aí causou essa ansiedade, aí eu resolvo ir lá encontrar os dois. A gente não resolve aí eu saio e vou. Né? Aí chegando lá, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o celular, não vai curtir o que está acontecendo ali, e vai olhar no celular o que está acontecendo com outras pessoas e se sentir mal em relação com o que as outras pessoas estão fazendo. E aí, é uma coisa que eu falo muito aqui no programa, que é assim, a gente sabe a realidade das pessoas ali. A gente sabe que aquela pessoa é uma fodida, que a vida dela é uma merda, que aquilo ali é só um recorte. É um recorte. É só um recorte positivo. Mas ainda assim, a gente se sente mal por não fazer parte daquele recorte. Falar, olha, fulano tá ali na praia e eu tô aqui, sabe? Tipo, que merda, eu sou um merda, não tô perdendo. Ou, olha, eles fizeram uma festa, não me chamaram. Você falou uma coisa interessante. Às vezes, da pessoa, pelo menos, tomar a postura de ir. Já é alguma coisa a mais, porque às vezes a gente percebe o conflito e a gente não resolve. Depende do nosso estado mental, né? A gente simplesmente... Ou você fica na vontade de estar lá participando, só que você não vai. Você fica imerso
Não, nessa insegurança e tudo, e você, de repente... e não necessariamente não vai. Você gera um sentimento de arrependimento, porque, tipo, na condição que você tá, às vezes realmente não tem mais condição de você ir, ou já tá muito tarde. Ou E na situação mais maluca possível. Vai todo mundo, como a Maria falou, fica todo lá. Tá todo mundo lá e ninguém tá ao mesmo tempo. O TED do Bob, ele encerra deixando a questão assim, ele fala que a grande questão não é o pertencer, ou não é o rolê, não é o que as pessoas estão vivendo ali. A raiz de tudo isso é a gente tá o tempo inteiro se questionando, eu importo? Eu faço falta? São perguntas tão As cruéis. pessoas vão sentir a minha falta se eu não tô ali? Não, elas estão se divertindo enquanto eu não tô. E aí a gente cria essa cobrança. de que você... Se eu sumir, alguém vai sentir falta? Se eu não estiver lá, será que eles vão se sentir? E a gente cria esse peso na gente. A gente olha e fala assim, olha, tá todo mundo se divertindo, eu não fui, ninguém nem ligou. Tem um questionamento... Mas será que realmente precisa existir essa necessidade? Não precisa. Essa é a questão. Não precisa. É irracional isso. E a gente Mas volta a chave é essa. A gente precisa entender essa questão e começar a rebater isso. Não alimentar. Isso é uma coisa muito antiga. Isso é um questionamento do Álvares de Azevedo, num poema dele, que ele começa a imaginar qual seria a reação das pessoas, ele começa a desejar poder ver a reação das pessoas para o caso dele morrer. Que é assim que ele saberia se ele era querido ou não. E eu tava discutindo isso com o meu terapeuta outro dia, que a gente tem essa ansiedade, esse egoísmo também de eu queria ver a reação das pessoas caso eu nunca mais esteja aqui. Uma coisa que não dá, né? Cara, é uma coisa bizarra, mas é real, porque é uma ansiedade que eu percebi. Várias coisas, toda vez eu percebo todo o programa, né? Mas é uma ansiedade que eu percebi que eu tenho muito grande nos meus relacionamentos, por exemplo. E que vocês já me viram questionar. Foi assim, nossa, mas a pessoa gostava de mim, de repente terminou e não faz diferença. É como se não fizesse diferença nenhuma. A pessoa não sente nem minha falta, sabe? E às vezes ela tá sentindo. A pessoa nem gosta de mim. Me esquecer foi tão fácil. Por quê? E aí, isso dói mais do que ter perdido uma coisa que você gostava. Necessariamente ter perdido. Entendeu? Porque você fica assim, não vale nada. Não tenho... a gente começa a questionar o próprio valor. E a gente começa a se colocar pra baixo. Porque a gente fala, eu tô perdendo aquela situação ali e ninguém nem percebe. É porque a gente acha que nós somos... Como é que eu posso dizer? Nós temos compartimentos. E sei lá, digamos que no compartimento da nossa vida tem lá, compartimento do relacionamento. E que a partir do momento que... Eu tô falando que é assim que funciona. Que a gente é feito para pensar assim. E que a partir do momento que o compartimento do relacionamento tá vazio, quer dizer que você é uma caixa, que você é um kit incompleto. E que não é assim. Tecnicamente, você continua sendo um ser completo, você continua a ter a dimensão e a complexidade da sua vida, porém, com elementos diferentes. Você... não foi isso. Tá certo, eu concordo, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu não me sinto incompleta. A frustração é saber que a pessoa que, teoricamente, te dava importância, te dava uma validação até aquele momento, não precisa de você, não se importa com o fato de você ir embora, como se você fosse relevante. É porque vira uma questão atemporal, entendeu? A gente começa a querer a racionalizar de uma forma errada. Então a gente racionaliza através da irracionalidade. Então a gente cria essa sensação de que a pessoa devia estar sofrendo, foi rápido demais, quando que aconteceu? E a gente começa a criar essas periodicidades malucas, a gente começa a criar essas circunstâncias malucas. E eu queria saber se acontece pelo outro lado também. Isso aí é culpa daquele Ki. Por quê? Porque nas músicas dela tudo fala, agora você perdeu, a criança cresceu, etc. Que é realmente o instinto de querer fazer a pessoa se arrepender porque ela perdeu o negócio. Puta, mas aí é culpa da Marcela Novaes que eu tô pra fazer esse clipe. Vamos. Pro contrário, não se aplica? O quê? As coisas que nós aceitamos por medo de perder? Sim, aplica muito. A gente vive muita situação merda. As coisas que a gente abstrai, né? Eu acho isso mais sério do que a gente ainda tá sabendo que tá alguma coisa ruim acontecendo por medo de perder, quando a gente começa a entrar no piloto automático da abstração. Quando a gente nega essas coisas, quando a gente finge que não está acontecendo, mas tá vivendo da mesma maneira. Tá vivendo do mesmo jeito. Essa foi a outra coisa que eu percebi que o FOMO, pra mim, é muito mais forte quando eu tô num relacionamento. Porque eu lembrei, assim, eu consigo ficar em casa. Eu passei anos aqui de boa. Desde que eu me mudei, eu ficava aqui todo fim de semana, tranquila.
Olhava o Instagram, nada me abalava. E aí a gente começou a sair mais, né? E aí eu comecei a me envolver com alguém e eu percebi que eu não conseguia ficar em casa. Eu precisava estar fora de casa para estar vivendo alguma coisa, para estar bebendo, ou para estar com os meus amigos e postando foto e compartilhando, para não doer tanto saber que a outra pessoa estava vivendo e fazendo a vida Relacionamento virou dela. uma corrida. Era Pra ver quem Ele sempre... vira, então, na verdade, não era vira. nem pra mostrar pra ele, era pra mim mesmo, sabe? É pra mim mesma, pra eu poder olhar e saber que, porra, tudo bem, ele tá se divertindo sem mim, mas eu também tô super me divertindo aqui, olha que legal. Minha vida eu não vivo em função disso, mas na verdade eu tô vivendo. Só era uma outra maneira de viver em função disso. Porque por mais que não vire uma competição, mas a alegoria do Vitor foi muito bem. Vira uma corrida, assim. Sim, e a gente tá o tempo inteiro competindo. O FOMO é isso, a gente tá o tempo inteiro querendo estar vivendo todas as situações o tempo todo, mesmo quando a gente não precisa, mesmo quando a gente nem quer. Só pra poder estar lado a lado. É muito com o doido outro. porque quando a gente tá nesse estado de FOMO, acho que dá pra dizer assim, a gente começa a planejar ser espontâneo. Entendeu? Então todos os nossos passos, eles são super intensos, eles são super... Meu Deus do céu, que pessoa espontânea, que pessoa bacana. Cara, a gente planeja. Eu não planejo. Não. Na real, o problema é que eu... Não, a espontaneidade eu não planejo. Eu posso planejar, tipo, não estar em casa. Mas, assim, o que eu vou fazer fora de casa, não... Se eu planejasse, eu não fazia tanta merda que eu fiz e a pessoa tava aqui até hoje. Eu tenho uma tia que é muito engraçado o processo dela em relação ao ex-companheiro dela. Ela pega o celular e ela produz as fotos, mas é uma coisa muito maluca. Pensando em como ele vai ver, em quem ele vai ver e no jeito que ela tá. E é muito doido, porque eu fico de longe olhando como a face dela muda. Casal que termina recentemente. E ela tem que... A face dela vai de uma coisa que tá cabisbaixa, tudo, pra uma coisa tão radiante, e a hora que a foto é batida, que aquilo terminou, desmorona no mesmo momento. Parece que você montou. E é muito doido isso. Isso eu não consigo. É o que a Ari tava falando agora, tipo, de casal quando termina, tem até aquelas brincadeiras, de... Você descobre quando o homem e a mulher, quando um casal terminou, quando a mina começa a fazer tal coisa e o cara começa a fazer tal coisa. Tipo, você já vê que existem comportamentos já esperados ou pré-determinados. Já virou um estereótipo, né? Sim, você vê que, tipo, já normalizou esse tipo de coisa. Mas eu acho que é das duas mãos, porque quando a gente entra no processo de separação, que ele gera um sentimento de solidão. Sim. Todo rompimento gera um sentimento de solidão, não importa em que nível. E esse sentimento de solidão, ele meio que catapulta essa sensação de FOMO que a gente está comentando. Então não é só em relação ao outro, em relação a si. De fato, você, sei lá, ficou solteiro depois de tanto tempo, você acabou de ficar solteiro, alguma história acabou de dar errado, o que seja. É um processo de reconstrução de autoestima. E você tem que voltar a pertencer a alguma coisa, para não se sentir à deriva. Entendeu? Então eu acho que é toda uma coisa de o que sei lá, os solteiros fazem, então. Eu passei muito por isso. Quando eu fiquei solteiro, uns meses atrás, eu falei, cara, eu tô numa rehab, porque eu fiquei tanto tempo numa rotina de namoro. Então, quando eu instalei os aplicativos... O Francisco, ele passa pela rehab melhor que todos nós. Nossa, não, né? Meu Deus. Bens a Deus essa rehab, mano. Que é eu. Meu Deus. Falei, bom, o que as pessoas estão fazendo? Então, eu tive toda essa conversa com a Ariane e com o Vitor, tipo, vamos reinstalar Tinder, como é que funciona? Porque você sente que você tem que participar de novo, e é muito doido. O que os jovens fazem pra manter o coito, né? Manter o coito. Cara, é muito engraçado, porque, tipo, principalmente homem hétero, a partir do momento que ele termina, ele automaticamente quer se tornar um pererequeiro. É incrível. O Francisco... É incrível. Não, o Francisco não. Eu falei, homem hétero. Gente, sendo muito sincero com vocês, eu não saí nessa vibe, beleza. Por um bom tempo foi engraçado, assim, tipo, foi... Só que assim, hoje eu olho, não tenho mais vontade de conversar, não tenho mais vontade de conhecer, porque é uma coisa muito de momento, é uma coisa muito de, assim, justamente do que as pessoas estão fazendo, afinal de contas, o que é ser solteiro, como se eu nunca tivesse ficado solteiro. Né? Foi um absurdo. Como se eu não tivesse nascido solteiro. Eu acho que assim, na verdade é o impulso, tipo assim, não, eu ainda existo comunidade. Isso. E eu ainda posso fazer tudo isso. Aí você vai lá e faz, você fala assim, bom, não é isso que eu quero, eu só tava fazendo pra ter certeza de que eu ainda posso fazer. Agora vamos ao que eu quero. Em relação a 2 meses atrás, que, Isso cara, é frustrante pra mim.
Eu pegava o celular, eu Ela falou uma coisa. Deu um trigger na hora. Na hora. Nem sempre eu posso, né? Que ela falou, vou fazer isso porque eu quero sentir que eu ainda consigo. Aí eu pensei, caralho, eu não consigo. Calma, Vitor. Tudo tem seu tempo. Vitor, Tudo tudo tem é seu seu tempo. tempo. Eu tava falando que... Coitado dele, gente. Porra, não foi na maldade. Ele foi banido no Tinder, mas já tá pra ser banido de novo, se tá fazendo essa merda. Não tem mais tanta graça. Então, assim, era um movimento de impulso e de... Só posso me sentir vivo assim porque, de fato, a gente vê os outros assim, né? E dá uma curiosidade também. Afinal de contas, o que são esses aplicativos? Tem tanta pessoa por aí. Hoje, em relação a 2 meses atrás, eu fico... Não era isso no final. Não era. Era uma coisa muito mais minha. E que eu evitei dialogar porque eu entrei numa histeria coletiva de querer participar. É que é engraçado, porque chega uma hora que a gente pensa, como você falou, o que solteiros fazem? O que solteiros fazem? O solteiro não faz nada, porque tecnicamente ele tá solteiro, ele faz o que ele quiser. Ele faz o que as outras pessoas fazem, Não, na verdade. A vida segue. A definição é, eles fazem o que eles quiserem. Mas quem tem relacionamento também, aí que tá. Então, a galera acha que não é bem assim. Mas você faz o que você quiser, você faz o que quiser em conjunto. Ninguém faz o que quiser, gente. O programa é exatamente sobre o fato da gente não fazer o que a gente quer, porque a gente faz o que a gente acha que precisa pra pertencer. É exatamente o que eu ia falar, porque em teoria não tem grande diferença. É que a gente monta uma série de protocolos sociais na nossa cabeça, porque a gente começa a... É tipo o Francisco na balada com a gente. Ele não queria estar ali, ele tá ali só porque se ele não tivesse ali, ele ia estar em casa mal porque não tava ali, porque a gente tava ali. Você sabe que essa foi a reflexão que a gente teve, porque foi a primeira coisa que eu falei pro Vitor, eu falei, olha, a gente não deve estar em lugares que a gente não quer e que a gente não sente à vontade, porque a gente não fica bem de fato, a gente fica mais mal estando num lugar que a gente não quer do que não. E a gente precisa parar de começar a ceder a essas coisas por uma pressão social que não existe. E a gente cria esses protocolos sociais, essas pressões existe, sociais. sabe? Existe a cobrança da gente com a gente mesmo, de tipo, será que eu tô sendo um bom amigo? Será que... tipo, as pessoas cedem por mim, eu não cedo por elas. Eu vou sentir... Tipo, as pessoas estão se divertindo e eu não tô lá, elas não fazem... Eu não vou fazer falta, eles não vão me chamar pra próxima, eu vou começar a sair sem mim. Todas essas coisas que a gente cria com a gente mesmo. Mas também existe uma pressão de fora. Que nem... Essa semana eu fiquei muito, muito mal, porque eu comecei o ano muito agitada e pra cima e tal. Tenho meus desequilíbrios, que não vou ficar expondo aqui, mas já falei algumas vezes. E eu tava pra cima e tava fazendo um monte de coisa. Carnaval, balada, amigos, nananã, feliz todo dia. E assim, eu não consigo mascarar. Se eu tô mal, eu tô mal. Se eu tô feliz, eu tô feliz. Então as pessoas me viram lá feliz. Aí recebi mensagens do tipo assim, nossa, nem parece você. Várias vezes. Mas aí isso não me atacou. Porque eu falei assim, eu sei que eu tô alterado, tipo, que não parece eu. Não é uma coisa comum, fazia tempo que eu não ficava assim. Aí eu voltei a ser Ariane pra baixo, porque em algum momento acontece. Ariane contra o baixo astral. E aí, eu compartilho meu dia a dia. Então tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô cansada. Toda hora eu falo que eu tô exausta, mas é meme, tá, gente? Tá bom? Não que eu não esteja cansada, mas quando eu fico repetindo exausta, é meme. Essa eu falo, eu tô só mesmo, pra viu? pontuar. Tá, mas é que aí eu recebi uma mensagem do tipo assim, nossa, não tem nenhum momento em que que eu abro seu Instagram isso. que você não esteja triste ou exausta ou se achando feia. Menina, quem disse que eu me achei feia? Eu tô sempre maravilhosa. Eu achei tão cruel a Mas aí, pessoa que escreveu e aí, isso. tipo assim, a pessoa travestida de amiga, sabe? Tipo, você não acha que você tinha que fazer terapia? Porque eu te acompanho, não sei o quê. Meu, se você me acompanha, você sabe que eu faço terapia. Já começa aí. Mas a questão é, não foi só uma pessoa que mandou a mensagem falando que eu tava pra baixo, não sei o quê. É que essa foi o jeito mais escroto que eu recebi de todos. E eu fico pensando assim, as pessoas reclamam quando você tá feliz. As pessoas reclamam quando você tá triste. As pessoas não te veem tirando foto com pessoa X ou Y e mandam mensagem perguntando, nossa, mas por que você não tá com fulano? As pessoas te veem tirando foto com outra pessoa, nossa, mas falta ciclano. As pessoas veem você conversando com alguém, nossa, shippa esse casal. Então, assim, essa pressão existe. De certa forma, a rede social, ela cria um ambiente propício para que as pessoas aumentem ainda mais essa pressão. Porque eu acho que as pessoas... Se você não tem uma cabeça boa para falar assim, Mas eu acho que as pessoas criam totens. Então essa situação, no seu caso em especial, Ari, é muito mais intensa e muito mais escrota. Porque a pessoa, se ela fica incomodada pelo fato de você estar feliz, se a pessoa vira e fala, nem parece você, é porque você virou um totem para ela de que eu vou ficar vendo essa pessoa triste, porque provavelmente eu devo estar triste também,
e eu vou me sentir melhor. E isso é extremamente problemático, porque você não tá se importando com o bem-estar dessa pessoa com quem você está conversando. Você só precisa de um totem. And, na pesquisa que eu fiz, tem umas coisas que como eu disse, a pesquisa lá do artigo da PUC, ele fala que era mais uma questão sobre layout, de como que ele funciona em função da FOMO. E aí, o que acontece? A gente entra num outro caso, que é a cultura do consumo. Para as mídias sociais, as mídias digitais, é interessante que você tenha isso, porque a partir do momento que você tem isso, você fica mais tempo dentro da mídia e aí automaticamente você aumenta o tempo de propagação da publicidade que está financiando ela. Então, para essas mídias, é interessante. E aí que nasce um movimento de contracultura do consumo, que é o JOMO, o Joy of Missing Out, que são pessoas que entenderam esse lance e começam a trabalhar contra ele. Falando, que é mais ou menos o que a gente tá falando. Eu acho que existe. Acho que beleza, você consegue isso, mas você percebe que ele é um movimento, ele não é um movimento. Ele é um movimento voluntário que você está descrevendo. Então, assim, ele parte do pressuposto que o FOMO, ele é um movimento involuntário. Então, assim, é como se você estivesse se educando para lidar com um tique nervoso, físico. Sim. Mas ainda assim, eu acho que é um pouco artificial, porque é isso que eu ia falar. É um pouco da nossa existência sentir medo disso. O medo de eu ficar acho que o JOMO é só mais um sintoma do Fear of Missing Out. É só mais um grupo em que você tenta encaixar, tipo, eu estou acima disso, sabe? São pessoas que detectaram isso e que, tipo, simulam um comportamento pra querer atenuar o sentimento que ele... Mas não atenua. Não atenua, de fato. Tudo que eu peguei a respeito disso, eu achei, mano... Tem um comparativo muito bom, ou não também, vocês me digam o que é, mas é o cara que acabou de virar ateu. O desespero dele em ficar incomodando todo mundo que não é ateu. Sim. E ele passa... Cara, tem todo esse processo do cara, ele acabou de virar ateu, ele vira um ateu radical, e conforme ele vai amadurecendo, ele percebe que ele não precisa... Ele pode simplesmente não acreditar Ele pode simplesmente não acreditar. É aqueles livros de, que não sei o que cancele suas mídias sociais, porque tudo isso te faz mal. Cara, eu acho que isso aí é relativo, faz mal para determinado grupo de pessoas, mas o fato de que é interessante para as redes sociais que você continue se sentindo assim é muito real. Mas a questão é, a gente tem que falar sobre isso, porque afinal a gente tá jogando um problema, a gente tem que pelo menos tentar pensar numa solução. A questão é que a gente pode usar isso a nosso favor, né? A gente pode pegar pra gente esses momentos em que a gente sente maior ansiedade e começar a aprender a driblar. Então, a gente não precisa seguir tudo, a gente não precisa acompanhar tudo, a gente não precisa ter todos os amigos lá no follow das redes sociais. Sabe, tem gente que é muito legal na vida e que na internet é um porre. Você não precisa... Desculpa te interromper, mas eu acho que esse tipo de discernimento que a gente tem que você tá tendo, que você tá falando sobre saber que a gente não precisa pertencer a tudo, saber que a gente não precisa curtir tudo, que a gente precisa curtir o que a gente quer curtir de fato, é um discernimento que vem muito com a maturidade que foge dentro do campo da idade que eles tinham falado, que é uma coisa que você constrói a partir do que você vai amadurecendo. Sim, mas é porque também isso é uma coisa que não é discutida. A partir do momento que você está sendo discutido desde cedo, acho que você... É aquela coisa assim, você nunca ouviu falar de uma coisa, nunca ouviu nada sobre essa coisa. E aí, em um momento, alguém falou disso pra você, uma vez, de repente, só aparece isso ao seu redor, sabe? Então, a partir do momento que a gente toma consciência que existe esse fear of missing out, que a gente percebe os lugares em que ele ataca mais a gente, os lugares em que atinge mais a nossa vida, a gente consegue combater. Sim. Porque a gente não consegue precaver, né? Não consegue prever, mas quando vem a gente fala, opa, peraí, você não é um pensamento bom pra mim. Esse lance da idade, ele é muito questionável. A gente tá vivendo no Brasil um levante conservador de valores que estão evocando os anos 60, por conta de muitas pessoas de idade bem avançada, muito mais do que 30 anos, que por se sentirem tão deslocadas do jeito que o mundo virou hoje em relação ao que ele era, que elas estão tentando retomar esses valores de qualquer jeito. Então, por mais que tenha, beleza, um monte de fake e tudo, mas tem um monte de gente de idade retomando essa coisa agressiva, essa coisa conservadora, essa coisa retrógrada, essa coisa violenta, muito em função de não se sentir pertencendo em absolutamente nada do que tem hoje em dia. Então, assim, eu acho que o FOMO, ele faz sentido esse negócio assim, do amadurecimento, do processo de amadurecer, mas ele não é uma coisa que a gente simplesmente some com a idade.
É estágios e estágios. É como uma pesquisa que está falando com relação mais voltada a mídias sociais, eu acho que ela está voltada a esse espectro. Justamente nas mídias sociais. Você vê hoje essas pessoas mais velhas no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, é onde elas estão em contato, onde você está em contato com o mundo, e onde você percebe que... Eu fico tentando trabalhar na cabeça de uma pessoa mais velha, vamos assim, fazendo um reflexo para tentar entender essa questão da pesquisa. Uhum. Ali ela tá vendo o mundo inteiro, um mundo muito diferente do que ela estava acostumada. Então, assim, é mais fácil se adaptar a esse mundo novo, ou você juntar com um monte de gente que viveu o que você viveu e tentar retomar o seu mundo antigo, que é o que está acontecendo hoje nas redes sociais. Sim. Então é uma coisa muito doida. Eu fico muito feliz, porque eu não sigo gente velha, porque gente velha não faz meme legal. Então é isso. Mas aí você pode pensar, por exemplo, em Facebook, que você tem os seus parentes lá. Sim. Quando a gente fala de FOMO, eu penso assim, meu pai, ele é super ativo no Facebook dele lá. E vira e mexe, a gente tá sentado aqui conversando, ele tá com o celular na mão, e ele, olha, porque tem uma parte da família dele lá que é do interior. Ele, olha, tá tendo churrasco lá no interior. É uma família que ele nunca teve contato. Uhum. Mas a pessoa veio e ela queria estar lá, queria fazer parte. Não, tá tendo... como é que chama essas coisas? Assim, encontro de fuscas em tal lugar, e ele não tá com o fusca dele lá, sabe? Então, assim, em maior ou menor grau, essas pessoas que elas estão se conectando e elas estão sentindo esse impacto da mesma maneira que a gente. Porque antes, até então, quando é que ele ia ver que a família do interior, que ele nem conhece, tá... Sim. Sabe? Isso é um grupo do Facebook que foi criado com os parentes de todos os buracos do mundo, e agora um sabe o que o outro tá fazendo. Isso é muito doido, porque, por exemplo, se a gente jogar isso à luz do WhatsApp, ou quando você começa esse fenômeno do grupo em família, você tem contato com parentes que você normalmente não teria fora de datas muito específicas, e as pessoas elas querem estar ali, sei lá, grupo dos primos, tem do Junqueira lá, toda a minha geração foi expulsa do grupo. Nossa, porque as pessoas brigam muito, porque no final das contas, elas não têm nenhuma... Tem conflito de geração. Não é nem conflito de geração, nós não temos coisas em comum, nós não temos valores em comum, nós não temos histórias em comum. A família. A única coisa em comum é que nós dividimos um sobrenome. E nós queremos estar ali naquele grupo. Nós queremos estar, não, porque a gente saiu. Mas alguém quis formar o grupo e colocar todo mundo, porque agora temos o grupo da família. E é tão... Eu percebo para quem é mais velho, quando alguém sai, quando alguém deleta de uma rede social, como essa pessoa leva numa mágoa e vira um assunto. Vira uma issue pra você ter num Dia das Mães, numa Páscoa, que seja. Não, você tá falando agora, minha mãe me lembrou que ela tem um grupo da galera do trabalho dela de muito tempo atrás. Ela, nossa, fulano, eu nem lembrava que fulano existia. Eu falei, gente, como assim? Tipo, acho que você nem deve falar mais essas pessoas, tipo, grupo do trabalho antigo. Que, tipo, sei lá quanto tempo minha mãe parou de trabalhar, tipo, CLT, tá ligado? Mas é engraçado que isso... sei lá, cara, eu não sei como isso se aplica a mim, porque eu tenho... Meus pais são silenciados nas minhas redes sociais. Desculpa, pai, desculpa, mãe, você tá ouvindo. Tá tudo bem, mas isso é normal. Eu sei que é normal, mas eu imagino que pra eles seja ofensivo. Eu sei que eles não ouvem podcast, mas é isso. A minha mãe teve uma treta violenta com uma tia-avó minha essa semana, por conta de política e tudo, e a minha mãe, ela tava ignorando essa, porque querendo ou não, é uma tia muito querida, apesar dos valores muito controversos que ela tem adotado recentemente. Mas, e na cabeça dessa minha tia-avó, era o jeito que ela ia demonstrar a violência dela, a raiva dela da minha mãe, não sei o que, ela veio falar, fiz uma coisa que agora a sua mãe aprendeu, não sei o quê, porque não vai mais me infernizar. Aprendeu o quê? Falei, o que foi, tia? O que aconteceu? Deletei do Facebook. Minha mãe tava cagando. Nem não sabia, né? Justamente. Aí eu joguei no ar e falei, nossa, tia, minha mãe vai ficar desolada, não sei o quê. Tipo, cara, minha mãe tava cagando balde. Só que na cabeça da minha tia, que já é uma senhorinha, tudo, esse era o triunfo. E aí eu fico imaginando como deve ser pra ela ser deletada. Sim. E aí volta nessa questão da pessoa mais velha precisar se sentir incluída também. Isso não acontece só com pessoas mais velhas, não. A gente tá... Tipo, tem muita gente que a gente segue por educação. É que eu acho que a gente dá um unfollow do Instagram.
A nossa geração superou o Eu Facebook. não dou... Tá, É aí que tá. e tá no Eu não Instagram. dou unfollow. Eu vou lá e dou o mute, porque eu não vou dar unfollow. Tá. Não vou criar essa treta. Eu vou simplesmente silenciar sem eu não sou obrigada a ver. No dia que essa pessoa vai lá e dá unfollow em você, você fala, puta que pariu que eu tô aqui engolindo essa merda até hoje. Eu tô comendo você vai e dá unfollow primeiro, seu cuzão do caralho. Eu tô tendo que ler todo esse chorume que Então, você assim, joga na timeline aqui. Eu não sou essa alma elevada que as pessoas pensam. Pelo contrário, ultimamente também tem isso. Eu tava super isolada. E agora eu tenho grupos de amigos, vários grupos de amigos. Aí eu vejo que a gente tem vários grupos no WhatsApp. E aí vejo que eles estão conversando uma conversa paralela que não existe naquele grupo. Eu sei que, tipo, ai, nossa, fui excluída, não sei o quê. Esses pensamentos passam pela minha cabeça, tá? Tem um menino no meu Facebook, eu só vou dar o primeiro nome, Thiago. Esse menino tem 6 perfis. E, curiosamente, eu tô em 4. Ele me adicionou em 4 perfis e só não adicionou no 5, no 6, porque eu não aceitei. Falei, Retorno do cara, Orkut. por que você me tem em 5? Você quer me ter em 6 perfis diferentes? Pra que você tem 6 perfis pra adicionar as mesmas pessoas? Isso é muito apego de você, meu Deus, eu vou perder alguém nessa brincadeira. Você, cara, ele tem 30 mil amigos. Se ele Tomara juntou que 6 perca perfis. mesmo, né? Porque, velho, é proibido fazer mais de um. Bom, só pra deixar claro isso, em caso de pai ou mãe, meu pai ou minha mãe tá ouvindo, pai e mãe, eu tenho vocês silenciados, pois vocês emitem algumas opiniões que eu já falei que eu não gosto e que eu não concordo e isso me incomoda A constantemente. gente não tem, mas, ó, eu sei que Só é pra pai e deixar mãe registrado. e tal, pra não criar um conflito e tal. É pra não Mas a desgastar a gente relação. não tem que justificar pras pessoas o que a gente tá consumindo. Que foi o que eu falei há pouco, que começou toda essa discussão. Você não tá deletando eles, você tá mantendo eles conectados na sua vida, e conexão é uma coisa que faz parte do nosso conceito de felicidade, né? A conexão, a compreensão. Você não tá tirando eles da sua desconectando. Se eles quiserem ter contato com você, ver o que você produz, você não tá anulando eles, mas você tá se privando de ver algo que te faz mal. Sim. O que é super saudável. Exatamente. Gente, silenciar faz muito bem em redes sociais, cara. Silenciar é a vida. Eu fiz isso em muitas pessoas no meu stories. Mas e, é engraçado cara, que a gente é silencia pra evitar um conflito social Eu também, acho né? também, mas assim, eu tô falando no sentido de, por exemplo, seguir amigos que têm um lifestyle completamente diferente do seu e que fazem você se sentir mal em relação ao seu próprio lifestyle. É um exemplo. Porque quando a gente fala disso, a gente fala de pessoas que têm vidas perfeitas, nananana, a cabeça vai logo nas influencers que viajam toda semana e nanana. Mas tem pessoas no nosso redor que, por mais que seja em proporções muito menores, também expõe a vida de uma maneira que talvez faça mal, que talvez não seja saudável pra gente. E a gente não é obrigado a acompanhar. Não, não é. E não precisa criar o conflito de unfollow, block. Existe um mute pra isso, tá? É tão saudável, sabe? Não precisa Existe nem uma destruir diferença relação. na verdade, se você parar pra pensar, existir a diferença entre mutar e bloquear é justamente essa. Agora, essa coisa é muito doida. Eu acho que ficou muito mais latente depois das eleições do ano passado, porque a gente colocou isso muito em conflito, né? A gente parou de falar com pessoas que nós gostávamos, a gente quer saber como é que tá tal pessoa, mas a gente, por outro lado, essa pessoa faz mal. E eu tô com uma situação muito delicada em casa, porque eu parei de falar com uma tia minha, irmã da minha mãe, porque eu não consigo engolir o voto dela, tudo. É uma coisa que ainda me tritura por dentro. E ela fica muito atrás de mim, porque eu percebo que faz muito mal pra ela eu não estar presente. E eu fico com esse conflito de coisa dentro de mim, porque eu falo, porra, eu não consigo ser honesto. Porque eu não consigo aceitar, de fato, o contato com ela por agora, talvez no futuro. Ainda tá muito recente pra mim, gente, desculpa, faz 100 dias, mas ainda tá muito recente pra mim. Sim. E eu vejo que tá fazendo mal pra ela eu não estar perto. E ela não sei se... E o que acontece? Eu parei de frequentar muita coisa da família em função disso, porque eu não... Porque faz mal pra gente. Não, e outra, eu sentia, falei, porra, eu não vou lá porque eu vou começar o assunto, porque eu tô doido pra desengasgar isso da minha garganta, eu tô doido pra criar um climão. Então, assim, eu vou, aí deve ser o que você falou lá, tipo, quando você percebe que é melhor você estar de fora. Sim. E eu tenho muito isso na minha família, eu falei, não vou, porque se eu for, eu vou começar. Eu vou ser o elefante branco no meio da sala, porque eu vou puxar esse assunto, porque eu sei que alguém vai vir falar, e eu vou voltar nas eleições, que eu tô doido pra falar disso há meses. Eu não tenho essa coisa exatamente com as eleições, até porque eu não vejo muito minha família no Facebook. Eu não entro quase no Facebook, apesar de que posso parecer, porque eu trabalho com isso. Mas eu sei que tem os posicionamentos lá que vão contra, mas
principalmente com o racismo, homofobia, essas coisas que eu sei que são coisas que aparecem em qualquer momento. E comentários que, teoricamente, são velados, né? E eu não consigo ficar quieta. É E isso. aí, eu sinto que eu prefiro não estar lá, porque para não criar essa discussão também. Esses dias tipo, coisa de brigar com meu pai e com a minha mãe, sabe? Que são super tranquilos. Mas que minha mãe fala assim, tá muito chata, tá insuportável. Mas é que a partir do momento que você liga essa chavinha, que você enxerga o problema, você não quer que as pessoas que você ama reproduzam isso, porque as pessoas não sabem. É um caminho sem volta. Enquanto elas não sabem o que elas estão fazendo, você tá levar a luz, sabe? Mas enfim, aí eu não participar também. Então eu entendo seu pensamento. Mas se tá te fazendo mal, ver que tá fazendo mal pra ela, não tem um jeito de você falar com ela diretamente? Tipo, de um jeito honesto, ou vocês nunca conversaram? Com a minha... Ó, assim, o que eu tô tentando adotar agora? Eu tô tentando sair do universo virtual, porque eu percebi que esse tipo de discussão, tanto no WhatsApp como no Facebook, só dá merda. Com essa tia-avó mesmo que minha mãe brigou, ela veio conversar comigo disso e falei, olha, tia, eu só converso disso com a senhora pessoalmente. E com a minha outra tia, assim, provavelmente vai ser a mesma coisa. Eu falei, olha, não vamos conversar por aqui, só pessoalmente. Tô tentando fazer um esforço, assim, porque é muito ruim você fazer mal pra outra pessoa também. Eu não gosto disso. Principalmente uma pessoa querida. Nenhuma pessoa boa gosta de... A gente tem que... Não que você seja uma pessoa ruim aí, se você... Não, na verdade, se você gosta de fazer um mal para as pessoas... Você é uma pessoa ruim, sim. Mas Ai, a droga. questão não é pessoa boa e pessoa ruim, que a gente não tá aqui pra determinar quem é boa ou ruim. Mas assim, ninguém que tem empatia se sente à vontade fazendo outra pessoa se sentir mal, por pior que seja o raciocínio da outra pessoa. É muito doido isso, porque conflita muito. E aí, por isso que eu questionei um pouco isso que você falou desse estudo dessa galera que toma ciência, como é que chama? Jomo, de Joy. Porque não faz sentido pra mim da questão da idade e dessa questão. Eu tenho ciência de que eu não tô participando, por exemplo, dos meus círculos familiares. Uhum. Não é uma coisa que necessariamente me faz bem. É uma ciência que eu tive não em relação a me fazer bem ou não, mas ciência que eu tive que eu sabia que eu ia ser uma bomba relógio ali dentro. Primeiro assim, não porque eu tava com medo de alguma pessoa falar alguma coisa, porque os meus parentes, eles são tão ligeiros comigo, porque se eu tô alguns assuntos, não entram, porque eles sabem que eu vou começar o escândalo. Já vai tirar a metralhadora da bolsa já. Só que acontece o seguinte, eu aceitava isso, numa boa. Só que eu percebi que eu tava indo pra eu começar. Isso era um fato inédito pra mim. Porque eu sempre reagia. Uhum. Eu falei, opa, não vou. Porque eu não tô indo pra reagir, eu tô indo pra causar. Então é melhor não ir, porque eu não vou atrapalhar Eu gosto quando é assim. aquelas pessoas ali. Eu gosto. Eu não vou atrapalhar a confraternização daquelas pessoas, porque eu tô doido pra tirar 31 de outubro de 2018 da garganta. Ah, não, eu gosto. Pensando em Eu gosto. retrocesso, assim, na vida de vocês, tem alguma situação, alguma coisa que a FOMO já causou? Assim, olhando agora e pensando assim, isso pode ter sido FOMO, porque você falou que não... Ah, eu não sei. O Francisco, quando estávamos indo pra cá, ele me lembrou de caso, mas que não era realmente relacionado a redes sociais, era mais relacionado a relacionamento. redes sociais. É que então, quando eu tava pensando nisso e pesquisando sobre, eu só vi coisas sobre redes sociais, mas aí ele me passou um panorama de ele, teve a vez lá quando você tava com fulana, e aí você estava conosco, estava falando um monte de coisas que desagradavam você, que tipo, já estavam... Não, era diferente. Você tava... a conversa era muito específica, por isso que é muito bom esse exemplo. Porque a gente estava no carro e ele estava desabafando sobre como estava ruim e ele estava se comprometendo a não passar mais por isso. Essa era a parte mais legal. Porque não vai mais acontecer, porque a hora que ela me ligar, eu vou acabar, não sei o que, eu vou pôr um ponto final nisso, a gente passou por umas 20 conversas dessa. Isso, Vitor. Põe ordem na tenda, Vitor. Isso, Vitor. A menina ligou 2 minutos depois. Oi, bebê. Oi, bebê. Não, eu te busco sim. Que horas você sai? Desculpa. Eu sou assim. Eu sou esse... Em momento algum, desde o início desse podcast, eu não falei que eu não era hipócrita. Não, eu acho que é hipocrisia. Eu tô brincando. Tem uma frase que eu sempre falei, que eu não sei se é FOMO agora que a gente tá falando ou não, que pra mim sempre fazia muito sentido, e agora pela primeira vez eu tô questionando essa frase, eu vou questionar junto com vocês. Uhum. Que às vezes eu sempre penso, será que às vezes não é melhor estar em paz do que estar certo?
Acho que não tem muito a ver com FOMO, porque isso não... Depende do contexto que você coloca, né? Mas acho que o contexto geral dessa frase não. É que você simplesmente não discute para não criar uma comoção. Um conflito. Você evita um conflito. Não tecnicamente você tá evitando participar. Mas participar não. Não tem... o FOMO é mesmo, tipo... Mas... De querer Meu ser cérebro daquele grupo. derreteu. O FOMO é mais focado na ação, sabe? No estar, no se enxergar parte daquilo ali. Eu acho que o FOMO me pega em ciúmes irracionais, em sensação de solidão que não existe. Eu também. Eu tenho muito disso. E numa situação muito específica, se eu tô no ônibus, entra alguém, eu começo a torcer pra pessoa não sentar do meu lado. Aí quando ela passa, eu começo a perguntar por que ela não sentou do meu lado. Mas essa é uma boa metáfora pro FOMO. A gente não quer aquilo, mas quando a gente não tá lá, a gente tá pensando, pô, eu devia ter feito aquilo, sabe? E eu perguntei pra vocês porque... Não vou falar do meu último relacionamento de novo, tá? Porque eu percebi que, até com amizades que eu terminei na vida, assim, porque amizades também terminam, né? Tipo, também são relacionamentos que terminam. O começo é muito marcado por isso, assim, quando você começa a... Porque não tem um término oficial, né? Não é um relacionamento que você fala, oh, então está encerrado, a menos que seja um episódio de Chiquititas, né? Que acabou nossa amizade. Onde veio isso? Não, mas é real. A não ser que você não mora, que você mora em Bambuloá, as amizades ou que, sei acabam. lá, né? Tipo, transe com o seu namorado, transe com a sua melhor amiga, aí vocês vai ter uma treta e vai ter uma amizade encerrada. Mas sem ser casos extremos, você consegue perceber o afastamento. Você começa a ver, a ser colocado fora das coisas lentamente. E você vai assistindo isso acontecer. E aí eu tava pensando nisso também. Falei assim, cara, às vezes a gente rola essa coisa assim, não, é só FOMO, isso não tá acontecendo de verdade. Aí quando você vê, você tá sozinho lá e todas as pessoas foram embora porque realmente você foi excluído. E acho que pra mim essa é a parte mais difícil. Porque por ter passado por essa situação de, tipo, realmente estavam me excluindo, não era só medo, não era só... É que às vezes é real mesmo, né? Aí eu rolo uma paranoia, sabe? Tipo, mas aí eu meio que me forço a fazer as coisas porque eu não quero que aconteça de novo. Eu quero controlar a narrativa da minha vida, sabe? Se for pra sair, então quem vai sair sou eu. Você sabe que eu passei por isso com o meu último emprego. Eu passei um mês achando que eu ia ser demitido e tentando me convencer ao mesmo tempo que era uma paranoia minha, porque não tinha nenhum sintoma de que isso ia acontecer. E eu fui demitido. Não, pra mim também. Pra mim foi muito legal, eu tava de férias. E aí... Isso é um caso de FOMO. Porque eu tava de férias e as pessoas falaram... Aí, beleza, a galera começou a ser mandada embora lá, que teve uns chabu lá. E aí mandaram mensagem. Cara, tá tranquilo. Tá super de boa, tá? Quem era pra ser mandado embora... Já foi. Se você tinha... Até que tinha gente que tava de férias também. Foi chamado só pra ser comunicado que ia ser mandado embora. E se você não foi, fica tranquilo. Beleza, voltei, fui mandado embora. É isso aí, gente. Sabe isso aí o caso de FOMO? Eu passei 4 anos jogando as minhas férias junto com as férias coletivas das outras pessoas. Por medo. Por medo de eu tirar férias, colocar em alguém e eu ser substituído no trabalho. Então, eu não tirava férias em nenhum outro período a não ser dezembro. Mas isso aí... E eu inventava 1000 desculpas para fazer isso, porque para as pessoas era muito racional. Eu falei, nossa, mas você perde dias de férias. Eu falo, não, mas é porque... Vocês não acham que a FOMO, quer dizer, na FOMO não, a síndrome do impostor, ela vem sempre muito ligada à FOMO? E a solidão. É aquele medo de não, tipo assim, a qualquer momento, se eu não estiver presente, as pessoas vão descobrir que eu sou uma farsa e tudo vai cair, o mundo vai cair. Tipo, a gente... Eu acho que profissionalmente isso é muito... Faz muito sentido. Porque assim, sentido. eu tenho que estar presente o tempo inteiro, porque se eu me ausentar a qualquer minuto, as pessoas vão descobrir que eu sou uma farsa e o meu mundo vai desmoronar. Alguém vai descobrir que alguém consegue fazer meu trabalho melhor que eu. Nossa, isso é uma paranoia. Essa é uma paranoia que sempre me acompanhou, assim. E, cara, eu perdi muito de férias, assim. Eu não tirava férias era só em dezembro. Aí eu fiquei muito tranquilo quando fui mandado embora. Essa sensação não bateu. Pelo menos da última vez que eu fui mandado embora, não bateu e eu fiquei muito feliz, porque no dia seguinte já estavam me pedindo coisa. Falei, que delícia. Então, mas esse negócio de ser mandado embora em relação a FOMO, tem pessoas que foram mandadas embora junto comigo, porque no final houve só uma terceirização do setor, que até hoje elas não esperaram. Vai fazer, tipo, meses e meses, e elas participam de grupos ainda do ex-emprego, que se interessam por fofocas de grupos do ex-emprego, e guardam um rancor do ex-emprego tudo, e não por uma questão de justiça tudo, mas por uma questão de
Isso é excluído do emprego, como se ela não tivesse sido demitida ou desligada. Entendeu? Fui excluída por qualquer motivo que seja. Mas é uma coisa que a gente fala aqui há muito tempo, toda vez. A gente fala que viver é mais que o nosso trabalho, e tem que ser mesmo. Sim. Mas a gente ainda trabalha 8 horas por dia. A maior parte do tempo do nosso dia em que a gente está acordado fazendo alguma coisa, a gente está no trabalho. Mas Então, para algumas pessoas, aquilo se torna a vida delas. Então isso volta no Vitor. Talvez a fome também esteja relacionada com o fato da gente ter uma rotina extremamente mecanizada pela nossa rotina. Então a gente aprende a querer fazer parte o tempo inteiro. A gente aprende a ter medo de ser excluído o tempo inteiro. Afinal de contas, no dia a dia, se a gente for excluído, a gente não existe. A gente não existir dependendo da profissão, significa acabou. Então, assim, a gente está o tempo inteiro pressionado pela rotina, pela necessidade do dia seguinte, como a gente falou no podcast de tempo, por essa contagem regressiva que começa no começo do mês e no final do mês tem que estar com pelo menos um mês acertado, senão acabou no mês seguinte, acabou tua vida. Então a gente se pressiona o tempo inteiro e, porra, é muita coisa. É muita coisa que a gente carrega nas costas. No meio de tudo isso, a gente ainda precisa se divertir. E a nossa diversão... A gente precisa ser autêntico. E a nossa diversão precisa ser vista pelos outros, porque senão ela não existiu. É o famoso selfie na academia. Se eu não postei um tá pago, não rolou o treino, sabe? Isso. Ou quem se força. Meu organismo não vai metabolizar todos os exercícios que eu fiz se eu não tiver a foto. Não. Eu conheço gente que vem trabalhar morto na sexta-feira porque precisou ir na balada na quinta. Precisar ir na balada é muito demais, cara. E quando eu falo precisou, porque essa pessoa, antes de ir pra balada, tá me falando: ah, não quero ir, tô muito cansado, amanhã tem que trabalhar. Eu falo, não vai. Não, porque não... É uma escolha de sim ou não. Não, aí você vai por 2 motivos. Porque a galera toda vai, e tipo, não por motivos... O único motivo é a galera toda vai, ou fulano vai, e aí eu preciso ir. Isso é terrível também. E aí, tipo, o fulano sempre é um interesse amoroso. Sempre é, cara. Não sei Dificilmente é. Alguém que você quer impressionar de alguma maneira. Alguém que você quer impressionar. Por exemplo, em Mas séries, geralmente tipo, não é em balada. Pode ser um revanchismo, Vitor. Não, às vezes é. Pode ser um também. revanchismo. Pode ser o cara que você quer impressionar no trabalho, que você quer mostrar que você é tão bom quanto ele. Pode ser uma pessoa que você não gosta. Isso é uma parte muito doida. E você quer estar lá pra mostrar, porque... Pra incomodar, não, pra divertimento. Pior ainda, antes fosse pra incomodar, você pelo menos tá no confronto. Fulano que eu não gosto vai, então é bom eu estar lá também, porque aí não vai ser uma presença... Não rouba meu espaço. Então, assim, são essas mini competições, e eu acho que é muito atrelado ao fato da gente estar submetido o tempo inteiro a uma rotina que nos obriga a ser competitivos o tempo todo, porque... Porque, na verdade, eu até já falei isso aqui, as pessoas falam, quando você tá num envolvimento romântico e tal, as pessoas falam, não é uma competição, mas pra mim, sempre vai existir esse conceito, talvez eu tenha que fazer muita terapia ainda pra quebrar isso, mas sim, sempre será uma competição. As pessoas têm suas vidas prontas, preenchidas. E você tá o tempo inteiro tentando, competindo por um espacinho ali. Em fazer parte daquilo. E esse espaço nunca é definitivo. Esse espaço tá ali até a outra pessoa vir e conquistar no seu lugar. A gente é educado. E isso vale no relacionamento, vale no trabalho, vale em qualquer aspecto da vida. Nós somos educados para esse tipo de coisa desde cedo. Porque a gente tem, sei lá, desde a escola... Nós somos testados. Você é testado o tempo inteiro, seja nas provas, você é testado o tempo inteiro em avaliação, você é testado o tempo inteiro se você tá bonito, isso é escola, é academia, é família, o tempo inteiro no trabalho, porque a gente... acho que a parte da fome, ela parte dessa sensação de que somos substituíveis o tempo inteiro. Sim. E, de fato, o mercado de trabalho nos trata assim. E como a gente precisa disso, porque ninguém aqui tá com a vida ganha... Então a gente fica imerso nisso, de repente, quando que a gente consegue respirar? Eu acho isso meio foda, porque, sei lá, eu ouço muito isso dos meus pais, etc. Principalmente quando eu tenho que tomar determinada postura com relação ao trabalho, eles ouvem constantemente. Você tem que ter na sua cabeça que ninguém é insubstituível. Eu acho isso muito pesado, velho, porque fala, porra, se eu não sou insubstituível, eu sou um merda. Se nós somos Mas eu acho muito importante ter esse pensamento, sim. Não no sentido de noiar nisso pra sempre, mas ter essa consciência. Porque se a gente não tem essa consciência, a gente entra no outro extremo, que é de se achar foda pra caralho, insubstituível, e qualquer mudança, qualquer tropeço, qualquer momento que você é colocado de lado por qualquer situação,
a frustração ir lá em cima, porque você era o melhor. Como assim não me quer? Entendeu? É muito foda isso, em qualquer aspecto, tanto de relacionamento quanto de trabalho. Eu acho É que existe a noção, isso partindo do pressuposto de que você tem a necessidade de ser o melhor, entendeu? Mas eu acho o que raciocínio ele já tá antes. Eu acho que o que a Ari tá falando é o seguinte, é uma frase muito antiga. O gato, ele tem que aprender também a temer o rato, porque o rato sabe morder, se ele tá acuado. Então, a gente não pode, se a gente tá olhando muito pra cima, a gente não tá olhando nem o que tá acontecendo embaixo da gente, nem tá olhando o que pode vir depois da curva. O ego Então, ele também dá uma... Então a gente tem que segurar, porque às vezes vira uma questão de ego, não uma questão de autoestima. Uhum. Então não pode puxar muito pra lá. Tem tanta gente aí que deixa o ego dominar e acaba achando o dono da verdade absoluta e falando bosta e destruindo a reputação inteira em cima de um pouco de ego que se construiu. Então, a gente tá vivendo a fase do assassinato de reputações a todo momento. De conta simples no Twitter até a porra do presidente da República. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. E tem que ter responsabilidade, porque a nossa FOMO pode estar instigando a de muitas outras pessoas e destruindo outras pessoas. Que é uma coisa que você falou que tá aumentando meio das coisas que eu tinha lido. Isso não era exatamente com relação à pesquisa, mas a necessidade de você emitir uma opinião. A inclusão digital, ela trouxe uma parada que a facilidade... dentro da internet, você pode ser importante. A internet te dá a chance de você ser importante. É o mundo da comunicação, vai ligar todo mundo, então todo mundo vai ter acesso ao que você quer falar. E aí, automaticamente, você cria a noção de que você precisa ter uma opinião sobre tudo e você precisa expor ela o tempo inteiro. Essa é a parte mais preocupante pra mim. Mais do que você deve ter uma opinião sobre tudo, que pra mim já é um absurdo, é precisar emitir uma opinião sobre tudo. E coisas que, cara, tão fora do teu contexto, não tem necessidade. Não vai mudar absolutamente nada pra bem ou pra mal a tua vida. Mas você quer estar lá falando. E aí sim você gera uma situação que, na maioria das vezes, é mais pra mal do que pra bem. Esse fenômeno em relação à comunicação que a gente tem hoje, de você poder produzir a sua notícia. Sim. E você tem esse oceano de sites horrorosos que se vendem como notícia. Churume. E uma coisa que eu encontrei aqui que é muito interessante, que o nosso último tema foi culpa, e a gente colocou culpa ao lado de vergonha, e agora a gente está falando de FOMO também, e todos esses têm uma coisa em comum, que é a forma que a gente vê o mundo e que a gente tenta interagir diante do mundo acaba alterando a nossa imagem diante de nós mesmos. A gente é tudo porque a gente está focado, a gente cria um julgamento nosso, né, de precisar pertencer, porque senão vão me achar isso, ou vão me achar aquilo, ou não vou fazer parte mais do grupo, ou vou ser substituído. A gente está sempre preocupado com a nossa visão diante do mundo, a nossa imagem diante do mundo. E é tudo isso que acaba causando esses grandes apontamentos. E eu achei muito legal isso, eu só pensei nisso agora. Mas como a gente está repetidamente falando de temas que incomodam a gente no dia a dia, que todo mundo vive o tempo todo, e todos eles levam ao mesmo ponto, que é o como a gente se importa com a visão que a gente tá, com a imagem que a gente está transmitindo para o mundo. Porque eu acho que a gente começou a tatear o núcleo disso quando a gente falou justamente de culpa. E assim, culpa e vergonha, eles estão no, como diria um antigo professor nosso, no núcleo duro dessa questão. A gente orbitou muitas coisas que partem disso, e que você falou é muito bom mesmo, porque a gente sempre volta nisso mesmo. Eu acho que quando a gente chegou em culpa e em vergonha, a gente começou a tatear. Agora sim a gente está chegando num diagnóstico mais complexo do que está acontecendo. Porque acho que mais preocupação de como o mundo nos vê ainda. Sim, e porque a gente é uma sociedade baseada em aparência, né? Sim. O maior exemplo, por exemplo, é que nesse caso a gente está falando da aparência física, e no que a gente está falando aqui, a aparência transcende o físico. Isso. A gente está falando de personalidade, de como as pessoas nos veem por dentro. Mas o exemplo básico é, por exemplo, como se encontrar relacionamento hoje, que a gente vai no cardápiozinho lá de jambrolha. A gente vai ver umas fotinhos, esse serve, esse não serve. O nosso primeiro contato é com a foto. O que mais a gente tem além da foto? Uma bio mínima e a gente julga aquela bio. Sim. Muito. Julga, porque a gente... eu me vejo julgando toda hora, porque, cara, são informações que determinadas... pra pessoa são irrelevantes. Né? Tipo, quando eu julgo falando que as pessoas que colocam, sei lá, mano... altura, peso, etc. Que pra mim, para Vitor,
É irrelevante. Mas pra muita gente é muito Sim. importante. Mas Entendeu? olha só, tem uma coisa muito doida entre os aplicativos gays. E um menino no Facebook postou isso ontem, a Ari falou agora, eu lembrei, achei muito bom. Todas as pirocas que eu vejo no Grindr estão passeando com o cachorro no Tinder. Que? Todas as pirocas que eu vejo no Grindr estão passeando com o cachorro no Tinder. O que ele quer dizer? Num aplicativo, no Grindr, ele é o putão, não sei o que, tá com pinto de fora, tudo não sei o que. No Tinder, Ele é o recatado. ele é o recatado, que tá na Torre Eiffel, passeando com o cachorro, e, cara, é a mesma pessoa. Por que mudou a proposta de um aplicativo para outro? Porque as pessoas estão procurando. Exatamente. E aí a gente entra numa outra coisa também. A gente não é uma coisa só. Dentro de nós existem múltiplas faces. Então, assim, existe dentro da Ariane a piranha e a recatada. Nossa, isso foi meio estranho. Foi. Não era isso que eu queria dizer. Peraí. Existe Deixa eu dentro reformular. da Ariane E, olha assim, ó, a piranha. Não, vamos reformular essa Então, frase. que ficou tecnicamente, horrível. ela é uma amálgama de que ela é a picatada. Não. A picotada. Não. Existe em mim. Eu tenho um lado muito sexual. E eu tenho. Tipo, não é porque eu tenho um lado muito sexual que eu não quero ter um relacionamento monogâmico com alguém específico, me apaixonar e ter filhinhos. Não, filhinhos não. Cachorrinhos, pode ser. Entendeu? E aí, eu sei que aqui se vão procurar primeiro pela pessoa que tem um lado sexual aflorado, eu vou falar aqui sobre o meu lado sexual. Se aqui eu sei que o que eu preciso de verdade é o companheiro, nanã, idealizado, amor, eu mostro. Então, assim, a pessoa pode mostrar várias facetas e ainda assim ela é uma só. Uhum. Porque esse comentário aí, por mais que faça sentido, e a gente tá falando de FOMO, de pertencer ou não em cada aplicativo e tal, ele me lembra um pouco. Não foi o que você falou, tá? Não, eu reproduzi o que o menino falou Não, ainda. o olhar do cara machista que olha a menina e ela é delicada demais, fofinha demais, não pode se vestir ou se comportar assim, assado. Entendeu? Porque como que ela pode ser fofinha Mas eu acho que a crítica dele, que tá falando, é porque essa pessoa ela costuma moralizar em um aplicativo o que ela faz no outro. Aí é foda. Eu acho que essa foi onde ele quis bater. Uma das coisas que eu acho muito engraçado, agora que vocês falaram que eu não tinha falado sobre as pessoas que põem algumas informações na bio, tipo, irrelevante, porque bio é tipo você, falar a sua bio, sua história, seu percurso, quem você é um pouco. E aí, a pessoa, sei lá, coloca... Eu tô vendo as fotos dela, isso aí tipo, de perspectiva de homem pra mulher. Pra homem deve ter os mesmos também do lado... O ser humano é muito parecido. E aí, vai na minha. aí você vê lá no status da mina, o quanto que ela tem de busto, quanto que ela tem de coxa. Eu falei, mas porra, tô vendo suas fotos aí, cara. Já é perceptível. Eu falei, gente, tem gente que se dá o trabalho de falar, não, essa aqui tem tanto de busto. Né? Aqui é casting de um modelo. Aqui tem tanto de busto, aqui eu não vou pegar essa não. Posso te E aí falar? eu falei, gente, quem se chega a esse ponto? Eu vou ler minha bio do Tinder pra vocês. Vocês me dizem se ela é boa. Beleza, fala aí. Ariane Freitas, herdeira da tormenta, a gorda tatuada, mãe dos cachorros, rainha do tatuapé, nascida da penha, criadora de cactos, comedora de burritos, senhora de Zona Leste, Love Maltini das blogueirinhas, a primeira de seu nome. Game of Thrones, né, gente? É isso aí, ó. Fazendo jabá pra próxima temporada. Ariana Targaryen. Gente, domingo todo mundo aqui na minha casa, por favor. Não vocês, tá? Que vocês estão ouvindo, não tá todos meus amigos. Nossa, ainda excluiu o ouvinte. Veja bem, gosto de vocês, mas nem tanto. Mas Não, você brincadeira, gente. Eu amo vocês. Você sabe que por muito tempo, você tava falando disso, assim, da pessoa se descrever e tudo, você tá vendo foto. Por muito tempo eu crisava que a foto não tava dizendo o suficiente a meu respeito, porque eu me sentia tão horroroso. Sim. E quando a pessoa vinha falar comigo, a primeira coisa que eu me sentia na obrigação de fazer era reiterar, falei, não sei se você prestou atenção em detalhe X, detalhe Y da foto. Não no sentido de falar, olha só como eu sou bonito, mas pelo contrário. Olha como eu sou feio, portanto tenha certeza do que você está fazendo a partir de agora. Porque na minha cabeça eu estava me certificando de que aquilo não fosse dar errado de alguma forma. Que maluquice. A gente já fez episódio sobre autoestima, né? É, já. A gente tem que fazer outro. Mas, não, porque a ideia era fazer vários mesmo. Mas isso é muito também... tem muito ligado à autoestima, porque a gente tem um momento que a gente não quer mais levar certas porradas. Entra em outro episódio que a gente fez também, que é a rejeição. A gente tá ali, a gente sabe que a gente é julgado pela imagem, e que a imagem que a gente tem virtual nem sempre condiz com a real. Na verdade, nunca ela condiz. Uhum. Em algumas ela é mais verossímil, em outros casos, não. E a gente aprende, a vida é uma escola, que
as pessoas, elas estão muito ligadas ao físico. Então, assim, a gente tenta, quanto mais cagada a nossa autoestima, mais a gente quer minar a expectativa do outro, deixar claro o que ele esperar. Então, assim, e aí vai de pessoa para pessoa, e também é numa questão do pertencer, porque, por exemplo, mina gorda. Desde que eu me entendo por gente que se relaciona, eu sou gorda. Desde que eu nasci, eu sou gorda, no caso, mas enfim. Só fui ficando mais. Hoje, eu mantenho isso no perfil à toa, porque tem foto de corpo lá e tudo mais. Mas, por muito tempo, a gente só tirava foto de rosto, né? Porque é a forma que a gente se sente segura, do ângulo certo. E aí eu colocava na bio, avisando, eu sou gorda. E nem sempre foi assim. Mas você percebe que o cara olha e fala assim, depois que ele descobre, ele desaparece. E aí você não quer ver essa experiência repetida às vezes. E aí você coloca lá, porque você pensa que a pessoa vai ter o mínimo bom senso de, se não interessa a ela isso, sair. Se você é fútil o suficiente pra minha aparência física nesse quesito não te interessar, nem inicia uma conversa. E eu vejo isso de várias maneiras. Por exemplo, eu vejo caras colocando no perfil assim, sou baixinho, se incomoda, não dê like. Sabe? Não, eu não coloco. Não coloca desse jeito, sou baixinho, mas coloca a altura, né? Porque nenhum cara vai falar sou baixinho, porque eu acho que meio, né? Quando a pessoa coloca a altura, essas coisas, às vezes não é porque ela tá reafirmando o óbvio tudo. Às vezes, assim, pelo menos... É um mecanismo de defesa mesmo. Porque é tanta porrada que você toma, sei lá, tipo assim, eu volto em 2016, o Francisco de 2016, eu ficava tão apavorado com a pessoa falando comigo, porque eu falei, cara, porque você se sente um pária. Eu falei, cara, assim, eu devo ser uma pessoa tão feia que eu não posso pertencer a mundo nenhum. Porque você se sente tão rejeitado, tão pra baixo, porque de fato a gente toma muita porrada mesmo, porque tem muita gente sem noção, vamos falar bem a verdade. Tem muita gente sem noção, tem muita gente babaca, tem muita gente que tinha que ser interditada. E a gente cansa uma hora, porque é muito cansativo. Essas coisas que a gente tá falando, elas são muito pesadas. A gente tem que também se dar um pouco o alívio, se dar um pouco o crédito, porque a gente carrega coisas muito pesadas nos ombros. Esse jugo é muito pesado, porque não é um jugo do que os outros estão colocando em cima do nosso próprio jugo a nosso respeito. É muito foda, gente. E é uma coisa que a gente lida pro resto da vida. E isso também... E a gente tá falando de aplicativo e de como se colocar no aplicativo. Isso também causa essa ansiedade, essa fomo nas pessoas. Quando você tá num relacionamento há muito tempo... Eu tenho várias pessoas que eu conheço que estão num relacionamento há tanto tempo que nunca pegaram essa fase de aplicativo. Tipo, nunca estiveram no Tinder, no OkCupid, num Happn da vida. E às vezes eu vejo a gente conversando sobre isso e a pessoa falando, nossa, mas eu nunca vi, parece tão legal. E você fica pensando, caralho, se você soubesse a merda que é isso, você eu acho legal quando acontece, tipo assim, sei lá, a pessoa, quando... Aqui já me aconteceu essa perspectiva de uma pessoa relatando, assim, falando, que eu nunca usei esse Tinder. A pessoa que namora, né? Enquanto namora, fala, nunca usei isso aí, acho isso aí uma besteira e tal. Aí, beleza, terminou. Aí começa a usar e começa a vir com os negócios de fulano fez isso aqui, não sei o que lá do Tinder. Falei, você não falou que não ia precisar? Que você nunca ia precisar disso? Que engraçado, né, cara? Mas aí a gente também não pode pesar nada da pessoa. Eu sei. Eu acho Eu tô falando que, tipo, é umas experiências que as pessoas acham, por ela estar numa situação de conforto, elas acabam fazendo um julgo muito superficial sem saber o que tá acontecendo ali. O Tinder, se vocês pararem para pensar em relação a tudo que a gente falou até agora, ele é um grande laboratório de FOMO, porque é a luta pela aceitação no match, é a luta pela aceitação em manter o match, porque não tem um diálogo com esse match. Não adianta nada ter o match, porque aí você encara te vivo falando disso. Deu o match, deu tudo certo? Não deu, porque às vezes a pessoa não conversa com você, apesar do match, porque a gente já falou que é uma maluquice do cacete. O medo de tomar o unmatch. Então, assim, o Tinder, ele é... Caralho, o Tinder tem que acabar mesmo. Eu acho uma coisa muito besta, essa coisa de, mesmo. Porque, assim, melhor que descombine logo agora do que você sair, começar uma coisa com a pessoa e a pessoa ser cuzona com você pra poder se livrar, sabe? A cabeça da gente tá completamente... noiada. Doida com essa coisa de fazer parte, de ter alguém... Até ter alguém, sabe? Quando você tá num grupo em que todo mundo se relaciona, que você entra num relacionamento bosta só pra não estar sozinho, só pra não ser a pessoa diferente, sabe?
Ou quando você tá num grupo em que é todo mundo solteiro e aí você começa a questionar seu próprio relacionamento. Não porque você tá infeliz, mas porque, bom, talvez eu devesse estar solteiro, tá todo mundo solteiro. Vê como isso é uma coisa complexa e como tá entranhado em todas as áreas da nossa vida. Não? Tudo que a gente Embora, faz. por isso que eu falei logo no começo que não é a internet, não é a tecnologia, não são as redes sociais que causam isso na gente, elas só são mais um meio da gente ter acesso a isso, da gente ativar isso na nossa mente. Mas o tempo todo, enquanto a gente tá convivendo, a gente tá vendo situações diferentes, porque cada um vive a vida. A gente pode nascer no mesmo lugar, morar na mesma casa, ser filho da mesma mãe, vai ter uma vida completamente diferente do outro. Não importa. A gente se pega querendo ser o amigo solteiro, o amigo que tá namorando, o primo que tá ganhando mais. Qualquer perspectiva é mais interessante do que a gente tá vivendo. A grama do vizinho é sempre mais verde. E aí a gente vai para aquela situação e a gente descobre que vai estar frustrado da mesma maneira, porque a gente vai estar querendo uma outra. A gente nunca vai estar feliz no lar em que a gente habita aí da vida, né? Metaforicamente mesmo. É a frase, nós somos nada mais que um bando de macaco com ansiedade. É isso. Essa foi a mensagem de esperança dessa semana. A gente tava no Wanda e aí na hora de encerrar, eu chamei as pessoas pra virem ouvir aqui. Então, inclusive, se você veio do Wanda, é prazer. Eu avisei que era assim. A gente é meio triste. Vocês não ouviram ainda, eu queria contar. Aí eu falei assim, então, gente, a gente sai na quinta-feira também, mas a gente sai um pouco antes do Wanda, então vocês ouvem. E depois vocês ouvem o Wanda. Até porque a gente dá uma baixada no astral. aí vocês ouvem o Wanda pra reanimar. Que é isso, que a gente vai falando, vai desabafando. E quando vê, a gente já chegou lá no fundo do abismo. Mas olha, se você conforta vocês de alguma forma, a gente sempre começa a gravar feliz, chega no final, percebe que tá todo mundo triste. Tá todo mundo mal. Bom, então como a gente acabou atingindo nossos objetivos de todos os episódios, né? Porque agora a gente já deu mais de 1h20 aqui que a gente já tá falando na orelhinha do ouvinte. Temos alguma coisa pra falar ou vamos para nossas indicações da semana? Eu acho que é isso, gente. Eu só vou reiterar. Se você percebe que está sentindo isso, se em qualquer aspecto da vida, a gente deu o aspecto tecnológico, das redes sociais, ninguém vai falar aqui pra você se desconectar. A gente sabe que é impossível hoje. Mas, assim, não se force a consumir coisas que te fazem mal. Esse é um dos conselhos que a gente dá toda semana, praticamente. Mas que é muito real. E não se force a fazer coisas que não te fazem bem. É óbvio, sair da zona de conforto às vezes é importante. Então, tem certas coisas que a gente tem que sair do lugar, senão a gente... Sim. Se enfia no buraco. Mas, se você está confortável, se você está bem, se você está feliz, não tem por que você questionar a sua felicidade só porque ela não se parece com a do outro. Eu acho que o lance é se observar mesmo. É se observar e se questionar. Tipo, estou fazendo tal coisa, por que estou me sentindo assim? Posso dar um recado específico? Pode. Você que tá aí no Twitter agora, se sentindo politizado, e só porque você tá dando uma opinião que você não se embasou em absolutamente nada, você não apurou fato nenhum, e você tá nesta merda dessa internet falando um monte de asneira, você não precisa estar em opinião e eu vou ficar brigando com você no perfil de certo político daí que você Não, lacrou. Vamos para as indicações. Para imediatamente, sai dessa internet. Vamos para as indicações. Tem alguma indicação, Francisco? Ai, sempre esqueço das indicações. Faz vocês que eu vou pensando em alguma. Tá. Mentira, tem uma sim. Então fala. O Caio me emprestou um livro que tá sendo muito bacana acompanhar, que chama O Nome do Vento. Sim. Que parece que são 2 livros, tô lendo o primeiro, tô gostando bastante. Então, você tem que vender o negócio, cara. Essa eu tô gostando bastante. É porque eu tomei eu tomei um spoiler na contracapa, então não leiam, porque ele é muito mais interessante se você não tem informação nenhuma a respeito dele. Mas o porque enredo, o contexto... Então, é um livro de fantasia, mas é a respeito de um personagem específico que ele é muito dúbio em relação se é bom, se é ruim, o que ele faz, o que ele não faz. Então, se dar esse direito de opinar a respeito dele é uma coisa muito interessante. Eu acho que o que mais puxa o livro é mais do que a história em si. Então, ele é uma perspectiva bem diferente até para os livros de fantasy. Eu li bastante. Bom, eu tenho 2 indicações. Uma das minhas indicações é Shazam. Eu assisti Shazam esse final de semana. É muito legal. É diferente de todos os outros filmes da DC. Ele não tem rabo preso com nenhuma outra segmento da DC. Ele é um humor bem inocente, bem inteligente. É um filme da Marvel da DC. Se você é fã de DC, me desculpa. Falaram que é bom igual Deadpool. É muito bom. Tipo assim, não é tão carregado de humor igual o Deadpool, mas ele é um humor... um humor melhor. É um humor
genuíno, é um humor inocente, é um humor tipo, pô, haha, realmente é engraçado, tipo, porque é um super-herói que é uma criança e etc. Então ele vive problemáticas de uma criança no corpo de um adulto. E sei lá, eu gostei bastante, eu me diverti, eu fui de graça, né? Porque, afinal de contas eu vou de graça no cinema. Ai, Eu preciso esfregar Meu Deus. isso na cara das pessoas porque eu me sinto muito bem assim. Ó a fomo. a real. Né? Enfim, e a minha outra indicação eu não tenho 100% dessa indicação, mas é a série por achar agora no Amazon Prime, que é Homens, que eu fiz uns trabalhos lá na agência recentemente, eu fiquei muito interessado, vou começar a assistir, mas o trailer me cativou bastante, então eu acho que é um negócio que principalmente nós precisamos assistir. E é isso. Ariane? Vamos lá. Minha indicação, primeiro, no último abraço coletivo, a gente recebeu uma pergunta de uma menina, que eu não vou lembrar o nome agora, muito querida, contando que ela foi no médico, o médico falou para ela emagrecer, o que ela fazia, como é lidar com médicos gordofóbicos e tudo mais. E eu lembrei disso na semana passada, esqueci de falar, então eu vou falar agora. Tem a Flávia Durante, eu não sei se vocês conhecem, ela é uma gordoativista muito legal, ela é a dona do Pop Plus, aquele bazar que eu sempre falo aqui, que eu participo. Ela tem um blog no Universa do UOL, e ela traz sempre essas pautas sobre o mundo da pessoa gorda. Enfim, gordoativista fala sobre gordofobia, e gordofobia não é só pautada em body positive, não é só pautada em se olhar no espelho e se achar linda. Tem pautas muito importantes e muito relevantes, inclusive essa da violência médica. E esses dias ela fez um post aqui, ó. Agora tem um guia, veja como se defender juridicamente contra a gordofobia. E fala de várias situações, tanto como gordofobia no trabalho, quanto essa situação de gordofobia médica. E aí é legal você entrar lá, porque eu lembro que a menina estava na dúvida se deveria ir a outro médico, como ela deveria se sentir. Eu acho legal entrar no blog, porque tem a Flávia jornalista, né? Antes de trabalhar como produtora, ela é jornalista também. E ela faz as pautas muito embasadas. Então, ela traz narrativas de outras pessoas que passaram por situações terríveis ou que passaram por boas situações. E, nesse caso, também falou com advogados que deram um embasamento para você se defender se realmente for o caso. Então, entra lá, flaviadurante.blogosfera.uol.com.br, porque é um blog muito interessante para acompanhar. As pautas são realmente relevantes para o nosso dia a dia de pessoa gorda, de pessoa fora do padrão, lidando aí com um mundo que não é feito para nós, não é mesmo? Eu falei um negócio tão sério agora que eu até esqueci o que eu ia falar de divertido. Espera aí que eu vou lembrar. Tá. Eu queria falar para vocês que voltou Irmão do Jorel, a segunda parte da terceira temporada. Voltou a segunda parte da terceira temporada. Está passando no Cartoon Network toda semana um episódio novo. Se você é como eu, que consegue depois procurar para assistir, faça isso, porque é muito divertido. Se não, paciência. Mas eu vim ao mundo para enaltecer Irmão do Jorel. Inclusive, vocês viram que tem um episódio que tem o pessoal do Choque de Cultura? Sim. Ai, gente, Juliana Henrico... Eu não vou falar Casa Comigo, porque uma vez, gente... Eu já contei essa história aqui? Não. Uma vez eu fiz um vídeo, quando eu era youtuber, né? Teve esse tempo na minha vida. E eu era booktuber. Fazia resenha de vídeos, de livros. E aí É metalinguística? eu falei de um livro e falei assim, fulano, casa comigo, pro autor. E aí deu 2 dias e o autor compartilhou esse vídeo na página dele. E eu fiquei tipo assim, o cara viu eu fazendo vários fangirling all over. Não se dá o trabalho de dizer sim ou não. Não, ele tem namorada. Era tipo assim, meu jeito de falar, sabe? Eu sou efusiva. Às vezes ele entendeu. Mas é uma vergonha, né? Tipo, o cara... Eu fico pensando, se eu ver um cara fazendo isso pra mim, eu ia ficar tipo assim... E a fome? Sei lá, hein? Não, baixo astral. Ego de homem é uma coisa complicada. Ai, Deus me livre alimentar ego de homem. Enfim. Dovaquim. E outra coisa muito foda que acho que a gente não falou aqui ainda, e que é que eu tô terminando a segunda temporada de Atlanta, que tem na Netflix também. Já tá passando a terceira, né? Mas tudo bem. Gente, Atlanta é foda demais. Eu tô pensando em começar a ver Sabrina, é bom? Eu vi a segunda temporada esse fim de semana. Eu tô na primeira, é boa? Eu gosto. Se você gosta de um satanismo leve, é da hora. Satanismo soft. Eu falo que Sabrina é da hora porque eu cresci num ambiente cristão e tal, e aí era na igreja todo domingo, meu pai não deixava ver Chiquititas, porque a gente ia pra igreja e o pastor falava, isso não pode, porque é do demônio, não sei o quê. Chiquititas, Harry Potter eles falavam, mas meu pai nunca me proibiu.
E aí, tipo assim, eram umas coisas super subliminares, Teu né? pai proibia a Chiquititas, mas não proibia o Harry Potter? É porque Chiquititas... Então teu pai só tava irritado com as Chiquititas, ele não tava incomodado com o demônio. Não, ele proibia várias novelinhas, porque tinha meninas beijando e essas coisas e tal. Mas eu assistia de qualquer jeito. No fim, ele deixava, porque meu pai, ele proíbe, mas aí a gente olha pra ele e fala, e ele deixa. Mas eles falavam na igreja que não podia. Eu já tava lá no culto, eu vi acontecer. E aí, hoje em dia, eu fico pensando como será que devem ser os cultos, porque, sei lá, você abre Sabrina, nos primeiros 10 segundos tem o próprio aparecendo, né? O Beelzebub, o capeta, como é que é o nome dele mesmo? Baphomet. Baphomet. Então, assim, né? Eu fico pensando, deve ser muito divertido cuidar de ser mãe de criança crente hoje em dia. Recomendo, inclusive, se você tiver filhinhos. Mentira, Nossa, não é uma série pra crianças. Todo mundo que sei lá, nasceu em 89, 90 e chegou a jogar Magic e Yu-Gi-Oh! Precisou correr pra esconder as cartinhas. Sim, porque não é de Deus. Quando o Gilberto Barros recebeu algum pastor filha da puta que falou isso é do demônio, e era Magic. Eu lembro como se fosse ontem. Eu tava no andar de cima, a gente morava numa casa lá no Tatuapé. A minha avó Adriana, não é as cartas do Francisco? Senhor dos Anéis. Eu conheço pessoas que não deixam os filhos e julgam quem lê Senhor dos Anéis, essas coisas. Assim. Pessoas super nerds, mas a religião ali... Enfim. Gente dodói. Enfim, a Sabrina é divertida. Eu acho divertido. Você já viu Riverdale alguma vez? Não. É teen. É bem teen. Mas, sabe o que eu acho engraçado, Fran? Eu acho que a nossa cabeça é tão desgraçada por filmes de terror e coisas gore que a gente assiste na maior tranquilidade. Toda vez que eu entro no Twitter, tem alguém falando, nossa, inventei de ver Sabrina à noite, agora não... Nossa, Pra quê? Porque tem umas coisas meio fortes, Não, né? eu sei que tem, mas tipo, Mas gente... assim, eu só sei que é forte porque eu vi as pessoas reclamando e eu parei pra refletir, porque pra mim é super normal. Então, Então aí depende da sua sensibilidade. Essa segunda temporada tá um pouco meio perdida, né? Mais perdida do que a primeira. Mas eu me diverti bastante, não vou mentir, não. A gente viu a Ariane ver Hereditário. A gente fez a Ariane ver Hereditário aqui. Largamos ela sozinha de madrugada. Ah, não, foi de boa. Tranquilaço. É. Nem chorei, só fiquei tremendo. Não, eu sou tranquila. Assim, o único problema pra mim é, acho que dependendo de como é pautado o bagulho, ver coisa de espírito e fantasma, assim. Eu tenho problema com... Eu finalmente descobri uma coisa que me dá muito medo. Que eu senti muito medo do filme Annabelle 2. Boneca. Não é boneca, é o filme específico, Ah, tá. ele é todo problemático. Ele é bem tenso, o Annabelle 2, não um. E saiu o trailer do 3, quem tava deitado resolveu assistir 2 horas da manhã. Ah, vai tomar no cu, Francisco. Aí eu olhei... Acho que não. Bom, Eu nem sei se eu vi o Annabelle 2 ou 1. Nem. O 2 é muito terrível. Acho que eu vi o 2 antes do 1. Sei lá, eu sei que Annabelle foi um filme que eu comecei a assistir, eu dormi no sofá. É que o Annabelle 1 ele é bem nota 6, o Annabelle 2 é bem tenso e o Annabelle 3 tá chegando aí. Eu não sei, cara. Eu tenho... Invocação do Mal me deixa meio... Na hora eu vejo, eu amo. Super divertido, foda pra caralho. Aí depois eu fico sozinho, eu fico tipo assim... Relógio, quadros, tá tudo no lugar, tá tudo bem. Invocação do Mal pega na cena do armário. Pô, dá umas arrepiadas. E nosso encerramento foi pro caralho, né? quer encerrar, Não, mano? a gente Eu tá tô aqui aqui olhando dando pra vocês e falei, e aí? As pessoas gostam das nossas indicações. A gente tá aqui dando várias referências aí. ó. A gente tá dando imagens de cenas que você não deve ver nos filmes. Não faça isso se você dorme sozinho em casa. O problema do trailer do Annabelle 3 é que tem cena de cobertor. Aliás, falando em dormir sozinho, o pessoal tava zoando a Maju Trindade hoje por causa do vídeo que viralizou. Eu até comentei a lá. gente grava na quarta, né? Então, no caso, pra vocês é ontem. Mas, enfim, viralizou um vídeo da Maju, que ela fez um stories. Ela desceu para atender o motoboy e ela começou a chorar, porque tava chovendo, o motoboy tava encharcado. E ela ficou com dó dele. Eu se sentiu culpada. E ela gravando os stories, tipo, ai, eu não devia ter chamado, desculpa, moço, não sei o quê. E aí a galera tava zoando, tal, perguntando se era TPM, não sei o quê. E eu, tipo, na real, é óbvio que é engraçado, né? Você vê a pessoa se desmontando do nada. Mas, não é que eu gosto muito da Maju, nem gosto que zoem ela, né? Mas, assim, é muito foda, porque eu como pessoa que mora sozinha e fica muito tempo sem ver ninguém, aqui agora a gente se vê toda semana, mas antes eu ficava sem ver ninguém aqui. Então, qualquer coisa, de repente, você se vê desmoronando. Tipo, passa uma notícia na TV, ou você lê alguma coisa na timeline, ou realmente vem um motoboy te entregar um negócio e você tá de... Toda a sensibilidade aflora. Não tem um motivo específico, a não ser o fato da sua cabeça estar toda cagada. Você é uma pessoa solitária. Então, E terminou com essa epifania. muita luz aí. Então é isso, né, querido ouvinte? Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje.
né? Nós tentamos aí mostrar um pouco do que é a FOMO, mas nós mesmos aqui estávamos descobrindo. Então foi tudo together. A gente fica triste, por facilidade também. Eu não fiquei triste, tô animadaça. Vou terminar aqui, vou assistir. Até esqueci o que eu tava assistindo, mas vou assistir. Vou voltar a assistir Coisa Mais Linda, que eu tô assistindo também. Mais alguma coisa? Espero que vocês lembrem que nossas redes sociais são... Eu ia falar Insta, tudo bem, ó. Exaustos Pod no Twitter e no Facebook. E estamos exaustos no Instagram. Mandem mensagem pra gente, interajam. Mandem áudios pra gente com seus dilemas que a gente vai gravar. Abraço coletivo, a gente quer ouvir essa história. Eu sou a Love Maltini. Eu sou o Vitor Wolff. Call of Junqueira. E até mais.